Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e senta aqui com a gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Voltamos sentadinhos. Eu sei que vocês acharam que a gente não ia voltar, mas a gente voltou. E a gente sempre volta, né, amiga? A gente sempre volta. Eles podem tentar nos derrubar, e eles, as operadoras de internet, mas a gente sempre volta. Pra quem viu os nossos avisos aí nas redes sociais, a gente teve problemas eu técnicos e por isso a gente não esteve aqui essa semana no nosso bate local e bate horário de segunda às 17 horas. Sim, Mas é claro que nós voltamos. A gente não ia deixar vocês órfãos de mães. jamais. E estamos aqui, tá? E antes da gente dar um recado gostosérrimo de um convite que vocês estão recebendo junto com a gente precisa dar alguns recados. O primeiro recado é que vocês já sabem, quem ouviu os últimos episódios, que a gente agora tem uma campanha no Apoia-se. Olha que chique. A gente agora tem essa campanha e a gente conta com vocês, né? Porque esse apoio é um apoio para que a gente consiga investir no conteúdo, consiga continuar pagando todas as ferramentas que a gente precisa usar para gravar, para editar o episódio. Então a gente realmente precisa desse apoio de vocês para manter esse conteúdo no ar. E aí a gente pede que você vá lá por menos do que um refrigerante 2 litros, tá, gente? O apoio. E você vai estar contribuindo para a gente conseguir manter o podcast no ar. É no apoia.se/Senta Aqui Podcast. E o outro recado, Karina? Nós estamos com um canal no WhatsApp onde estamos falando de várias coisinhas interessantes, publicando coisas que a gente não tá abrindo em outros espaços. Então, se você quiser entrar, é só buscar no WhatsApp mesmo, né? Senta aqui o canal. Ou tem o link também nas nossas redes, no nosso Instagram, na nossa bio. Entra lá pro canal, que inclusive tem tudo a ver com o convite que a gente tem para fazer hoje, porque a gente tá muito, muito, muito chique hoje. Vocês já me ouviram falar milhares de vezes sobre Laura Conte. Quem não se lembra, Laura Conte é uma psicóloga, multiartista, escritora aqui de Minas Gerais. E a Laura faz vários projetos ao longo do ano, alguns que eu já participei, como eu já falei para vocês, que é o Intimar a Escrita, o Notas para Anotar, e além desses, ela tem o Encontrar a Escrita, que é uma proposta de ritualizar o ano que passou. E isso tem super a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que a gente vai fazer uma boa revisão de 2025. Então eu vou deixar para vocês, a gente vai colocar o áudio da Laura, onde ela dá mais informações sobre a oficina, mas é uma oficina de escrita super gostosa, eu conheço o trabalho da Laura, confio muito, e ela vai oferecer condições especiais para as nossas sentadinhas. A gente tá muito luxuosa, Que gente. luxo! Muito luxo, muito luxo. Então, assim, a gente vai mandar as informações, né, o formulário de inscrição da Laura, só lá no nosso canal do WhatsApp. Então, se você não entrar, você vai perder. E eu só acho você vocês que vai não ficar tão de fora. querendo, com Só certeza. se você perder, só você que não vai, tá? E, inclusive, estarei lá, em uma das oficinas de ritualizar o ano, e estarei lá para ritualizar o meu ano. Acho Então, assim, bom, não hein? deixem de participar, é uma oficina muito bonita, o trabalho da Laura é muito, assim, sensível, e é uma artista que eu admiro muito, que me inspira muito. Então, fiquem aí com o áudio da Laura. Olá, sentadinhas, oi ouvintes. Aqui é a Laura Conte, sou artista, escritora, psicóloga clínica e desse encontro conduzo oficinas de escrita criativo-terapêuticas. E estou especialmente aqui com a honra, a alegria de ter uma recepção generosa da Karina e da Morena para convidá-las para minha última dança, meu último convite de escrita desse ano, num grupo onde a oficina vai ser uma atividade de 2 horas e a intenção é que a gente ofereça para a memória a palavra. Então, a proposta é que a gente ritualize o ano de 2025, dando contorno às nossas memórias, histórias, atravessamentos, angústias, belezas desse ano
com texto, palavra, narrativa. A minha intenção é que a gente possa ter um material além do visual, né? Foto e vídeo, para rememorar aquilo que vivemos. Então, nesse encontro, a gente vai construir esse corpo, texto, palavra, para guardar a memória do que foi 2025. Bom, eu estou aqui fazendo esse convite, espero vocês. As meninas vão mandar no canal de transmissão mais notícias sobre a oficina. Quero contar que vocês também têm o desconto que ex-alunas minhas têm. Vai estar tudo na descrição do formulário. As opções de data são 2 turmas para atender a maioria de pessoas que desejarem. Então, turma 1, quinta-feira, dia 18 de dezembro, às 7h30 da noite. Turma 2, sexta-feira, dia 19 de dezembro, às 9h30 da manhã. Então, algum desses horários, combinando com a sua rotina e desejo de ritualizar com palavra o que foi que você viveu em 2025, para começar o próximo ano com esse contorno feito, eu espero você. Gente, agora que vocês já estão mais que convidadas para esse encontro maravilhoso, eu quero fazer um tribunal de minúsculas causas, tá? Vamos. Eu estou vendo vocês escrevendo pra gente nas redes sociais, comentando. Eu amo, vocês sabem. Mas eu quero que vocês escrevam cartinhas. Eu sou uma pessoa que gosta de cartinhas. Por favor, escrevam cartinhas. Eu estou aqui me humilhando, pedindo. Escrevam, por favor, para o nosso e-mail, tá? A gente quer receber as impressões de vocês em páginas e páginas. Eu não me satisfaço com um comentário de 5 linhas. Eu quero também saber não. mais, eu quero o detalhe da fofoca, eu sou fofoqueira. Ai, não, porque vocês moveram muitas coisas. Que coisas? Quais? Quando? O que você Cite. fez? Entendeu? Justifique sua resposta. Justifique sua resposta. Eu não quero E saber. outra, a gente tá fazendo episódio de quase 2 horas. Pô, Não é possível que passe poucas linhas na cabeça de vocês enquanto escuta 2 horas de áudio. nós queremos desenrolo, entendeu? Então, Concordo. quando você tiver um tempinho, que eu sei que não quero ser mais uma cobrança na cabeça de vocês, o objetivo não é esse. Mas caso vocês estejam precisando desabafar sobre alguma coisa e queiram desenrolar uma fofoca um pouco mais longa, vocês já sabem que o nosso e-mail é sentaaquipodcast@gmail.com e a gente vai ler letra por letra do que vocês mandarem, a gente vai citar no episódio. A gente ama, realmente, não é mentira, não é blefe, tá? Então essa era a minha reclamação do Tribunal de Minúsculas Causas de hoje. Tá Ok, fechado o amiga. tribunal, tá? Parabéns. Podemos ir para o nosso episódio. Eu acho que a gente não pode começar esse episódio, que é de revisão do ano, sem falar da nossa retrospectiva do Spotify. Eu acho também, eu concordo com você. Cara, o que foi isso? Eu vivi um dia dos sonhos, tá? Eu passei o dia, assim, me sentindo Karina viveu intensamente. né? adorável. Nossa! E eu não tava esperando, porque eu fico muito desligada de quando essas coisas acontecem. E aí, de repente, marcações e mais marcações no Instagram. E eu fiquei, meu Deus. A gente em top 2, a A gente Bela em top Reis 3. falando que ela acordou, viu um monte de notificação, ela falou, fudeu, me cancelaram em algum lugar, alguma polêmica, vazaram alguma coisa minha. Eu também fiquei sem entender. E aí, quando eu fui olhando, eu fiquei, gente, que lindo. E tipo assim, monas, vocês entregaram, tá? Porque a gente ganhou 3 prêmios do Spotify. 3. A gente ganhou um que foi de uma estreia bombástica, porque nós tivemos uma grande temporada de estreia, que foi melhor do que 97% dos novos programas que estrearam no Spotify. Ok? Vamos ficar Ok? com essa informação? Tá bom? A coroa é pesada. Estamos entre os 3% podcasts mais bombados sabe. na sua estreia, tá bom? Mais comentado e mais compartilhado. Então, assim, eu não Estamos sei no vocês, mas eu top- me sinto Estamos adorada. no top de mais de 500 pessoas que ouvem direto e que são fãs realmente desse podcast. Gente, Então, Karina estamos ficou se em sentindo 22 demais. países. 22 Estamos em países. 22 países. Eu não conheço mais de 2. Eu conheço um. Esse aqui que eu tô pisando no momento. De Em ouvir 22 falar, eu conheço mais alguns. Vários. Assim, né? Virtualmente conheço vários. Pelo Google Earth, a gente conhece o mundo inteiro. O mundo inteiro.
Assim, gente, sério, eu me senti adorável A o gente ficou dia muito inteiro. feliz. A gente ficou Muito. muito feliz com o retorno de vocês terem marcado a gente, porque muitas pessoas compartilharam e marcaram o podcast, marcaram a gente Uhum. pessoalmente. Então, muito obrigada por vocês terem marcado a gente, porque a gente ficou super Sim, feliz. Eu não consegui viver intensamente porque eu estava vivendo intensamente a vida. a entrega das 532 coisas que eu me comprometi de fazer no final do ano. Eu me odeio, né? Aparentemente. Vamos já começar a revisão por esse Então, ponto. e aí eu não consegui viver intensamente assim, mas eu fui vendo, enquanto eu estava me matando de trabalhar, eu fui vendo nos intervalos e eu fiquei Foi. muito feliz também. Esse é o E à meu noite a segundo gente se podcast, né? ligou. À Esse noite não a é o meu gente se ligou e primeiro comemorou. podcast, mas eu fiquei muito feliz porque esse foi um podcast que a gente criou juntas. Muito. Quem já ouviu os primeiros episódios e acompanhou o processo de estreia desse podcast, sabe? Que a gente fez esse podcast apostando num trabalho que a gente não odeia, né? A gente Sim. resolveu fazer esse podcast para criar um lugar onde a gente consegue falar sobre coisas que a gente realmente gosta, se divertir, se conectar com pessoas que têm a mesma vibezinha boa que a gente gosta de estar por perto. Então, a gente criou esse podcast muito para sentir prazer. E aí é muito Uhum. prazeroso ver que outras pessoas também curtem estar aqui com a gente. Acho que é isso, Nossa, né? muito. Muito, muito, muito. Então, assim, Vamos, continuem amigão. nos marcando, tá? Se alguém ainda não viu a própria retrospectiva, continuem compartilhando e nos marcando. Vamos começar a falar sobre o ano Vamos. de 2025? Olha, Você quer começar? ai, só Deus sabe por onde. Mas eu essas últimas semanas, né, eu sou muito a minha época favorita do ano é a virada do ano, assim, eu adoro. Eu já falei isso para as pessoas mais próximas, mas eu tenho pelo menos 3 viradas de ano ao longo do ano. Eu faço 3 réveillons. Réveillons? É assim que fala? Me senti Sim. falando macarons. Ai, desculpa, gente. Mas eu faço pelo menos 3 viradas de ano. Uma na virada do ano mesmo, né, de dezembro para janeiro. Uma no meu aniversário, que é em março, então eu nem espero muito. E, eventualmente, na virada do primeiro semestre para o segundo semestre, eu também considero como uma virada de ano. Eu acho que isso me ajuda a ir ritualizando e dando contorno, assim, para as coisas que eu tô vivendo. E eu sou muito ligada nessa época do ano de fazer retrospectiva, de fazer meta, de rever as coisas que eu fiz, assim. E ao longo dos anos eu fui criando rituais muito próprios, assim, para fazer no final do ano. Eu sempre tive isso porque eu cresci na igreja, então no fim do ano na igreja sempre tinha uma coisa de. Porra, não vou lembrar o nome exato. Mas era como se a gente fizesse metas, só que para Deus, né? Assim, sei lá, umas orações específicas. Eu já não lembro mais, gente. Eu não sou crente há muito tempo, então assim. Mas era isso. Eu lembro que a gente recebia tipo um caderninho, uma pastinha, e lá você escrevia, né, coisas que você queria de bênçãos no ano seguinte. E aí eu sempre fui criando esse hábito, né? Ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo outras coisas, tipo fazer uma retrospectiva mesmo. Então, abri um documento no Word e ia fazendo as coisas que eu lembrava, e olhando as fotos no meu telefone. Teve um ano que eu postei basicamente fotos de todos os meses no status do meu WhatsApp, porque eu fui uma adolescente na época em que o WhatsApp fez um boom. E eu travei o meu telefone, eu fiquei umas 2 horas sem conseguir tocar no meu telefone nem fazer nada, porque assim, eu postei fotos e vídeos no status do WhatsApp e o celular deu PT. Então, assim, eu gosto muito. Eu adoro ficar vendo as coisas que eu fiz, rever os arquivos dos stories do ano para poder lembrar das coisas que eu fiz, registrar e tal. E aí eu acho que um ponto importante para mim é ter os registros, e eu sou muito ligada nisso, vocês já ouviram falando isso em outros episódios, assim, teve um episódio que a gente comentou sobre essa questão da memória, né, das nossas histórias pessoais, das nossas histórias de família. E eu sou uma pessoa muito apegada em memória.
Então eu registro muito e eu gosto de fazer essa ritualização no final do ano. Dito isso, ainda não fiz a minha, mas eu já comecei a entrar em estado de retrospectiva, de começar a refletir sobre as coisas que eu fiz ao longo do ano, refletir sobre as nuances, das escolhas que eu fiz. E esse foi um ano que eu me senti muito consciente das coisas que eu estava fazendo, mesmo nos momentos que eu me senti mais perdida, assim. Eu acho que eu entrei nesse ano muito com uma intenção de viver certas coisas e eu tô fechando o ano com a sensação de que eu consegui concretizar isso de alguma forma. Por exemplo, eu lembro que no começo do ano, no final do ano passado, né, na verdade, eu decidi que esse ano eu ia facilitar a minha vida, que eu ia aceitar as facilidades que a vida oferecesse pra mim. E eu acho que isso tem muito a ver com várias coisas que a gente já conversou aqui nos Parar de achar episódios. que sofrimento é régua moral, né, amiga? Quanto mais eu Exato, sofro, mais eu sou exato. digna de sei lá o De quê, viver né? as coisas, como se eu não tivesse merecimento de viver as coisas se elas viessem sem um sofrimento e um Você tem grande que pagar por martírio, né? esse. Cada vez que Exato, você vive uma coisa boa, você tem que pagar com o exato. sofrimento. Tem uma amiga minha, a Ju, que ela fala disso como o gozo da escassez, se eu não me engano. Que é você ficar nesse lugar de estar ali gozando desse sentimento de merda, né? No final das contas. E eu acho que nos últimos anos foram anos que eu entrei muito em parafuso todas as vezes que a vida me ofereceu uma facilidade, todas as vezes que algo se apresentou no meu caminho para facilitar a minha vida, foram momentos que eu entrei em completa angústia. E aí, do final do ano para cá, eu decidi que eu ia aceitar todas as facilidades que aparecessem no meu caminho, que eu não ia me privar de viver coisas porque elas vieram sem um grande sofrimento. E aí, amiga, o que você pensa? Eu penso muitas coisas, né? O meu ano. Quem tá aqui há mais tempo sabe que. Bom, eu sou do tarô, né, gente? Eu sou a pessoa do tarô e eu Mística. tenho. Eu sou mística, eu sou jovem mística. E aí eu tenho o hábito de fazer um trabalho que não é só tarô, porque a minha taróloga, ela também tem uma especialização em escuta clínica, em processo terapêutico, né? Então não é uma coisa só aleatória. Ela também é artista. Então tem toda uma coisa de uma escuta, 1 hora de escuta, antes desse processo de leitura ritualizada ali do seu ano, né? Que chama mandala. E aí no ano passado, em 2024, eu fiz a mandala. Em 2023 eu fiz a de 2024, em 2024 eu fiz a de 2025 e ontem eu fiz a de 2026. Em 2024 para 2025, a carta do meu ano era a Torre. A esse momento. Para quem nunca viu a carta da Torre, dá um Google aí agora para vocês Vale a entenderem pena. o nível do drama. O nível do drama é o quê? Destruição absoluta, caos, gritaria, desespero, enfim, destruição. Essa era a carta do meu ano. Mas era um ano, né? Foi um ano que respondeu a outros anos anteriores em que eu protelei tomar algumas decisões, em que eu estiquei algumas situações, relações que eu não deveria. Então, o ano de 2025 foi um ano para botar um ponto final em milhões de coisas. E aí eu tô falando desde coisas pequenas, tipo comportamentos e hábitos, sei lá, falas que eu tinha comigo mesma, desde coisas muito pequenas, cotidianas, assim, até eu tinha um emprego, né? Eu entrei em 2025 empregada e eu fiquei nesse emprego até o meio do ano, Amigo, isso parece outra vida já, parece. juro. E aí, então, assim, para vocês entenderem, eu encerrei relações de 10 anos, né? Amizades de 10 anos.
Uhum. Relações que tinham um nível de enraizamento na minha vida que eu não conseguia ver a minha vida sem aquelas relações. Foi nesse nível de crise. Ou seja, foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu descobri a endometriose. Foi um ano em que muitas coisas aconteceram. Então, apesar de eu ter feito os exames no ano passado e já saber que eu tinha, eu fui descobrir qual era o nível da endometriose esse ano. Então, que eu tinha uma endometriose profunda e que isso começou também, a doença evoluiu, eu comecei a ter episódios de dor, de parar no hospital, assim, de desmaiar e ir pro hospital tomar medicação. Então, assim, foi um ano muito difícil, não foi um ano nem um pouco fácil. Mas eu acho que foi um ano de muitas mudanças internas. Eu acho que muito do que eu perdi, entre aspas, ou encerrei no mundo externo, que já parece muita coisa, acho que internamente a mudança foi ainda maior. Foi muito grande. Então, eu percebo que, assim, eram coisas que eu não queria mudar. Por quê? Porque é desagradável. Eu tive que lidar e encarar coisas que eu não queria, né? Encarar as minhas próprias sombras mesmo, assim. Tinha muita coisa no meu comportamento que me fazia viver uma vida de merda. Então, é aquela história, né? Quem diria que o problema era eu? Então, basicamente, Tira a foi máscara do isso. monstro do Scooby-Doo. Quem está lá embaixo? Somos Eu. nós. Era eu. Sempre. Então, 2025 foi um ano de tirar 12 máscaras de 12 monstros e debaixo dessas máscaras estava eu 12 vezes. Um Entendeu? ano de muita limpeza, né? Eu acho que quando eu penso nesse ano, eu sinto que algo acontece de virada em agosto de 2024, que foi o período que eu tava no Rio, que a gente se conheceu, que foi o dia que Morena fez a mandala, eu estava no sofá, ela apareceu com o olho Agosto é um mês deste tamanho. sempre babado pra mim. Sempre. Agosto é babado. E pra mim, as grandes viradas da minha vida sempre acontecem de alguma forma no segundo semestre do ano, assim. É batata. Vira o semestre, minha vida faz. E eu sinto que essas percepções, assim, do que eu vivi em 2025 e a intenção que eu botei pra esse ano, veio justamente desse momento, porque em agosto de 2024 foi isso, eu fiz a minha primeira viagem sozinha, então eu peguei um ônibus, eu saí do meu estado completamente sozinha, eu fui viver coisas, eu fui pra praia sozinha pela primeira vez, entrei na água e eu não sei nadar. Então, assim, foram vários processos de inaugurações pra mim naquele período. E aí também foi em agosto de 2024, quando eu fiz essa viagem, que eu decidi que eu realmente ia cortar o cabelo. Eu acho que eu falei pouco disso aqui ao longo dos Falou pouco, episódios, amiga. mas o processo de cortar o cabelo foi uma coisa completamente transformadora pra mim. Eu vou fazer uma breve introdução, mas tem alguns conteúdos que eu postei no Instagram sobre isso. Mas qual que é o ponto, né? Eu nunca tinha cortado o cabelo até eu fazer 18 anos, no comprimento. Então, meu cabelo, ele já chegou a bater no meio da minha coxa. Assim, meu cabelo era muito, 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 muito grande. Quando eu era criança, era muito um desejo da minha mãe, assim, que eu não percebi que não era meu, assim, meio que se misturou ali com o desejo dela. Teve uma época, quando eu era criança, que a minha mãe consagrou meu cabelo na igreja. E consagrar na igreja evangélica é basicamente fazer promessa, né? Fazer voto. É a mesma coisa. Você faz um voto de que você não vai cortar o cabelo. Só que a minha mãe Mas eu acho fez. importante, amiga, também situar uma camada que é, pra quem nunca viu a sua mãe, né? A mãe da Sim, Karina é uma mulher negra retinta. O cabelo da mãe sim, da Karina é um cabelo crespo. A sim. Karina é uma mulher negra de pele mais clara e de cabelo liso. Liso, ondulado, Exato. enfim, cacheado. Nem Sim. sei, amiga. Qual é? Ai, amiga, nem Não eu sei. mais, porque depois que eu cortei, a textura deu uma O mudada. cabelo Mas a mudou minha raiz é completamente. completamente lisa. A raiz do meu cabelo é completamente lisa. Quando eu era bebezinha, assim, meu cabelo era escorrido. Não dava pra botar nem xuxinha. E isso Escorria do meu cria uma cabelo. dinâmica. Cria todo um senso muito diferente, né? Eu acho que esse é um recorte muito importante de se fazer nesse caso, até porque
Quando a minha mãe estava grávida, as pessoas, né, ao redor, pessoas brancas, falavam pra ela em tom muito de deboche que a filha dela ia nascer com cabelo ruim, com cabelo duro, com nariz largo, assim, faziam vários comentários desse tipo. E eu acho muito pesado, assim, né, pensar que a minha mãe, quando ela me contou essa situação, ela me contava que essas pessoas faziam esse comentário e ela colocava a mão na barriga, grávida de mim, e orava pedindo a Deus que eu não nascesse com cabelo ruim. E eu acho isso de, assim, extremamente violento. Extremamente violento. Pensar numa mulher grávida. E esse é o pedido da oração, sabe? Assim, é extremamente violento o nível do racismo e como que ele atravessa a Tipo, é gente antes da gente desejar nascer. que você não viva a violência que ela estava vivendo naquele Exato, momento, né? É base exato. que aquela violência não possa te atingir, seja tendo que mudar a característica do seu corpo para que isso não Sim, aconteça. sim. Basicamente esse o desejo, né? E aí, o meu cabelo sempre foi. Eu sempre repito isso, né? Que o meu cabelo sempre foi uma questão. Porque é isso, dentre as minhas primas, assim, as minhas primas têm o cabelo mais crespo, mais cacheado. O meu cabelo era o único com essa textura na família. A minha mãe em si, ela não tem o cabelo crespo, não chega a ser crespo, o É cabelo mais dela é cacheado. mais cacheado. A minha tia, que é a irmã da minha mãe, já tem um cabelo bem crespo, só que ela alisa a vida inteira. Eu nunca vi a minha tia com o cabelo dela natural, mas eu já vi foto. Ela tinha um blackzão, assim, muito bonito, crespo, mas é isso, né? As violências que vão atravessando essas escolhas, assim. E aí isso sempre foi uma grande questão pra mim, só que já tinha alguns anos que eu tinha entendido que eu já não queria, eu não me reconhecia mais com aquele cabelo. Era um nível de. Eu Eu conheci tomava você com cabelo banho. na bunda, amiga. Foi, amiga. Eu olho as fotos, eu não me reconheço. A maioria das fotos que eu olho, eu não consigo me ver nelas. E tava num nível já que eu me arrumava pra sair, e aí, sei lá, eu tava com o cabelo na toalha, eu ia me arrumando, e aí quando eu soltava o cabelo, eu ficava, putz, tipo, já não, eu não gostava mais, eu já não tava Estragou gostando, o já não look, tava, né? estragou o look total. Só que eu tinha muito medo, eu nunca tinha cortado o cabelo, eu não sabia como que isso ia ser e tal. E aí quando eu viajei, e Uma eu sou identidade muito, construída assim, através do cabelo, né, amiga? nossa, total, amiga, porque era uma coisa de que quando eu era criança, eu sofri muito bullying, né, na escola. E as pessoas sempre falavam: "Ai, a única coisa que salva nela é o cabelo". Então isso cria um senso de E você identidade que já. Eu eu. acho que você já contou aqui, eu não lembro se foi aqui ou se foi em alguma conversa nossa, sobre algumas violências que você sofreu. Uma bem específica, sobre uma violência de gênero, baseada no cabelo. Uhum. Que foi uma parada Total. pesadíssima, um Muito, muito assédio, pesada. assim, horroroso e muito pesado, baseado nesse fetiche do cabelo. Total. E isso Eu vou é, contar aqui, assim, porque pra mim não é uma coisa muito difícil de falar, né, é uma coisa que eu não conto muito em alguns lugares, mas quando eu era adolescente, uma pessoa, né, um um cara, menino, um um cara, otário. ele falou pra mim que ele se masturbava pensando no meu cabelo. Então, assim, é uma parada muito específica, muito, muito específica, que eu levei muito tempo pra poder entender por que que o meu cabelo causava tanta comoção social mesmo, e sem brincadeira, gente, era uma coisa que eu saía na rua, as pessoas falavam do meu cabelo, eu estava na escola, as pessoas falavam do meu cabelo, eu estava na igreja, as pessoas falavam do meu cabelo, eu estava no centro de BH, quem conhece o centro de BH sabe que a gente anda no centro, a gente já escuta: "Quer cortar ou vender cabelo?". E era uma coisa que a minha Nossa, as mãe pessoas andava deviam te comigo na assediar, rua, né? a minha Segurando mãe teu andava cabelo. comigo na rua segurando meu cabelo. E ela morria de medo de alguém Vim meter com a a tesoura tesoura, na né? rua, porque isso era muito comum, né, nos anos 2000, assim, rolava muito roubo de cabelo. E era um cabelo enorme, virgem, porque eu nunca usei química de nenhum tipo, nunca pintei o cabelo. É um cabelo que era muito caro, assim, pra você vender, já me ofereceram muito dinheiro pra vender o meu cabelo. Então era uma parada que eu não tinha sossego, assim. As pessoas perguntavam e tinha uma pergunta muito específica que rolava todas as vezes, que pra mim era sempre muito estranho quando eu era criança, que as pessoas perguntavam: "Esse cabelo é seu mesmo?".
E eu nunca O entendi que as por que as pessoas pessoas querem perguntavam dizer com isso? exatamente isso, O sabe? que isso Assim, quer dizer, né? como que o cabelo não seria meu? Você Tava tá na minha saindo da sua cabeça. cabeça, sabe? Pra mim não fazia sentido. Eu lembro que eu era criança e eu falava com a minha mãe, mas como que o meu cabelo poderia não ser meu? Eu não entendia. Até eu ia elaborando isso em análise, eu me letrar em raça, em gênero, e entender que não era comum que pessoas negras tivessem o cabelo como o meu. Então as pessoas olhavam para o meu cabelo e imaginavam que era aplique ou alguma coisa do tipo, que era Peruca, uma né? lace, alguma coisa do tipo. Eles não conseguiam entender que aquele cabelo poderia ser meu, poderia crescer na minha cabeça, assim. Então, esse é um contexto que eu vivi ao longo de toda a minha vida. E aí eu não cortei o cabelo até os 18 anos. Quando eu fiz 18, eu cortei no comprimento. Pela primeira vez chorei muito, foi horrível. Depois eu gostei e tal, mas meu cabelo continuou crescendo. E aí, quando eu viajei, e eu acho que eu tenho esse. Sou muito fanfiqueira, né? Então eu crio já os cenários, eu imagino. Então eu já coloquei na minha cabeça que eu ia pro Rio, eu ia fazer minha viagem sozinha. Eu ia ver o Angu de Grilo ao vivo, conhecer a Bela Reis, gente. Bela Reis é minha grande diva pessoal. Eu adoro a Bela, sigo ela tem muitos anos. Então, pra mim, era um momento muito especial. E eu ia voltar do Rio e ia cortar o cabelo. Então, eu já tinha decidido isso. O roteiro já O estava roteiro tava pronto, definido. amigas. O roteiro tava assim, lindo. E aí eu voltei em agosto e em outubro eu cortei o cabelo. E foi muito transformador pra mim. Eu sinto que isso eu ainda não consigo, eu acho, ter a dimensão do quanto que isso foi transformador pra mim. E aí eu finalmente me enxerguei assim. Eu acho que o cabelo também trouxe uma coisa que ele me escondia, né? Meu cabelo O era tão cabelo grande que ele me era cobria. eu acho também, amiga, que era uma correspondência à expectativa dos outros, de que era um cabelo bonito demais pra Completamente. você cortar. O cabelo era tipo Completamente. um unicórnio, né? Você virava um É, unicórnio por causa desse cabelo. E aí exato. cortar esse cabelo é simplesmente afirmar a sua humanidade. Eu sou um ser humano, é um cabelo Sim, qualquer, como qualquer outro, e eu vou cortar porque o cabelo é meu, tá na minha cabeça. E foda-se o que vocês exato. acham do meu cabelo. Exato. Eu lembro que quando eu tinha uns 11, 12 anos, estava muito na vibe de youtubers, né? E tinha a Raíza Nicásio, que foi uma grande Ai, precursora da transição capilar. não Hoje vou em dia não é comentar. alguém que eu acompanho já há muito tempo, mas eu gostava muito do canal dela. E eu lembro que Eu uma vez também, ela eu fez o usei vídeo. muito. Ah, Pra eu finalizar meu assistia cabelo, até muito. porque meu cabelo é muito parecido com o dela, Muito. Pior que é. a textura. E eu lembro que uma vez ela fez um vídeo falando: Eu não sou a menina do cabelo cacheado, o cabelo cacheado é que é meu. Bem 2012, bem de adolescente, mas isso mudou uma química no meu cérebro, porque eu era a menina do cabelão. Então, tipo, criava um senso de que o cabelo chegava antes de mim. O Primeiro. cabelo vinha primeiro. Eu passava na rua, as pessoas me chamavam de Rapunzel. Criança, nossa, gente, para as crianças eu acho que eu era uma fada. De verdade. Crianças me viam e elas Ficavam ficavam assim, apaixonadas. loucas. E era uma época que eu estava na igreja ainda, né? Então eu andava de vestidos, longos vestidos, esvoaçantes. E aí as crianças ficavam assim, completamente em surto. Amiga, quando eu vejo suas fotos de crente, eu fico muito passada, porque é Ai, muito juro, outra é uma vibe, outra outra vida. skin. Assim, eu não me reconheço, é uma outra coisa. Vou mandar algumas fotos no nosso grupo, apenas no nosso seleto Você grupo. só vai ver essa fofoca completa se você Se estiver você no nosso estiver lá, canal. eu vou mandar. Mas assim, fica entre nós. E aí eu acho que isso transformou muito a coisa de eu parar de me esconder também. Eu acho que eu usava muito o cabelo também para me esconder, para esconder o meu corpo, porque também são várias questões aí em relação à minha relação com o meu corpo nos últimos anos. E o cabelo escondia, então isso também foi uma questão pra mim. Eu vou cortar o cabelo, não vai Eu ter vou me onde esconder atrás do quê? me esconder. E eu acho que 2025 foi esse ano que eu parei de me esconder. Foi um ano que eu me mostrei muito e coloquei a cara em muitas coisas que eu queria há muito tempo. Não todas, eu acho que teve muita coisa que ficou,
que foi o que eu dei conta de fazer no ano, e eu acho que tá mais do que suficiente. Mas foi um ano que eu botei o meu corpo no mundo, assim, que eu me Inclusive botei neste nas podcast. coisas. Exato. Gente, esse podcast, Expusemos obscenidades e total. absurdos. Só Entendeu? pra começar, criar o podcast já foi uma grande coisa, porque eu tinha esse microfone, já tinha mais de um ano que eu tinha comprado esse microfone. Porque eu queria muito ter um podcast, eu queria criar conteúdo para as redes sociais, eu queria escrever mais e publicar as coisas que eu escrevo. Eu fazia? Não, porque eu ficava me escondendo e ficava na posição de Macabeia. Então também a leitura de A Hora da Estrela foi um grande boom que veio no final de 2024? Eu acho que foi. Não sei, amiga. Não lembro agora se foi no final de Ou 2024 ou se será foi que no já foi começo esse do ano? ano. Eu não lembro. Mas eu sei que, assim, me mobilizou muito porque a posição de Macabeia tava Inclusive vai reinando. estrear na Netflix. A gente tava Ai, a falando gente vai disso aqui no assistir. off. A gente tem que assistir e temos que combinar juntas de assistir todas sentadinhas Concordo. e colocar as suas percepções. Eu acho tudo. Então, assim, eu acho que esses 2 momentos que foram ali em agosto, nesse final do ano de 2024, eles trazem muita coisa para o ano de 2025. E teve esse momento também, né, que Morena fez a minha leitura de tarô para o ano de 2025. E realmente muitas coisas Foi babado? foi babado. Foi babado. A minha carta do ano, por exemplo, né, que era o 4 de paus, eu nunca 4 de lembro. paus. É o 4 de paus. É o meu papel de parede, mas eu nunca lembro se é esse o nome exato. Mas era uma carta que tinha o casal comemorando e Numa vivendo casa numa nova. casa nova. E o que aconteceu este ano? Mudou-se. Me mudei, que também foi um Uma grande grande tour e que momento. ela adicionou o quê? Bastante sofrimento. Porque tinha que Nossa, ter. pois é. Eu tentei aceitar as facilidades da vida, mas também Deu uma depende. sofrida, mas aceitou. Agora ela está Foi. muito pleninha, vivendo Eu a estou. piscina, vivendo as facilidades que a vida no condomínio está proporcionando para ela. Deixa ela com as coisinhas dela. Deixa ela, Que ela tá? sofreu, viu, Mona? Se vocês queriam Nossa, sofrimento juro por como Deus. O pagamento, ela couro entregou. cabeludo, o couro da minha cabeça, ele sabe. Só ele sabe. O tanto que ele ficou ferido pela minha perturbação mental. Eu, assim, amiga, eu acho que. Eu tava até olhando aqui o meu ano, e o meu ano realmente foi dividido em 2. Eu vivi um ano até o meio do ano, mais especificamente até maio. De maio pra frente, a coisa foi degringolando. Até maio, eu consegui, por exemplo, manter exercício físico, que era uma coisa que veio de 2024. Foi, você Eu tava fiz uma muito. mudança na minha alimentação. Eu consegui manter, assim, uma disciplina invejável, amores. Então, no Você tava início do realmente. ano, eu tava voando. Eu fui pro carnaval, eu pintei e bordei. Eu pintei e Elas bordei. pintam. Eu fui pra todos os dias de Sapucaí, que é Eu uma coisa que lembro. pra mim, gente, eu fico de cama quando eu vou pra uma parada assim. Fui pra ensaio técnico, fui pra praia, Ela pintou, porque eu moro no Rio de tá? Janeiro, mas não vou à praia. Nossa, eu acho isso tão absurdo, gente. Fui Por pra mim, praia. a gente devia tacar hate na Morena só por isso. Que E ódio. aí, eu sei que eu arrasei. Só que o que que aconteceu em maio? Em maio, eu já tava no processo de saída do meu emprego, né? Então, em maio, a gente lançou o podcast. Sim. E muitas pessoas ficaram incomodadas com esse podcast ao meu redor. É, E eu acho que em maio eu comecei a perceber quais eram as coisas que eu ia precisar abandonar, romper, destruir, deixar pra trás. E foi dali pra frente que a coisa começou a degringolar legal. Mas o que eu ia fazer um comentário importante aqui, que eu acho que acontece com você e eu percebi que acontece comigo, que é o meu ano, ele não começa em janeiro. O meu ano, ele sempre começa no ano anterior, 1, Total. 2 ou 3 às 3 vezes, meses. meses Aham. antes. Total. Então, o meu ano, ele sempre começa no ano anterior. Tem coisas que já vão se anunciando no ano anterior, que vão acontecer, que vão
enfim, Mudar. mudar e tal. Total, amiga. Então, nesse ano, eu não me mudei em 2025, eu me mudei em janeiro de 2024, para o lugar que eu moro hoje. E agora eu estou preparando uma nova mudança. Ai, Eu vem vou me aí. mudar de novo. E assim, mudança é uma parada que mexe com muitas coisas, porque a gente primeiro é obrigado a rever lixos que a gente guardou, aquele monte de papel velho, aquele monte de Tralha. coisa que a gente fez, aquelas tralhas, aquelas roupas que não servem mais. Enfim, então eu vou ter que fazer isso. Em 2024 para 2025, eu não fiz uma coisa que eu faço todo final de ano, que é faxina de final de ano, de Eu botar adoro. guarda-roupa abaixo. Eu não Nossa, eu não fiz. consigo virar o ano se eu não fizer. Amiga, eu estou com um acúmulo de 2 anos de tralha e de Nossa, boa bagunça. sorte. Então, assim, vai ser babado. Eu vou ter que pedir reforços, porque tá babado. Estou disponível, eu adoro destralhar. Vou ir pro Rio de Janeiro te ajudar. Pô, por mim, sua cama já está aqui. Assim, estamos nesse estado mental de vamos encerrar o ano com uma mudança de escola, minha filha vai mudar de escola, uma mudança de bairro, uma mudança de zona na cidade, né? Uma mudança de apartamento, a gente deve mudar para um outro apartamento. São muitas coisas mudando. Janeiro vai ser o primeiro ano em que eu não tenho nenhum trabalho nos últimos 8, 10 anos, não sei, acho que tem mais de 10 anos que eu não fico sem trabalhar. Caralho, amiga. Exceto durante o período do nascimento da Aió, né? E mesmo assim, eu voltei a trabalhar, eu fiquei um tempo na gravidez sem trabalhar, porque eu tive umas questões de saúde, eu voltei a trabalhar 45 dias antes da Aió nascer. E eu trabalhei o puerpério inteiro. Minha primeira publi, a Aió tinha 25 dias, né? Quando eu voltei a botar a cara nas redes. Então, assim, vai ser o primeiro mês que eu não trabalho, exceto, assim, férias remuneradas e emprego. E eu sempre, o que eu fazia? Como eu tinha emprego e outras frentes de trabalho, eu tirava Tava férias em trabalhando. novembro para poder dar as palestras do mês de novembro negro, essas coisas assim. Então, eu sempre trabalhava nas férias. Ou seja, eu não tiro um mês sem trabalhar, não faço ideia, né? E aí, janeiro vai ser esse primeiro mês sem trabalhar desde sei lá quando. O que pra mim quer dizer muitas coisas. Eu acho que nesse ano eu trabalhei demais. Eu acho que esse ano eu também rompi com um tipo de comportamento ou de modo de trabalhar que é despender excesso de esforço para coisas que não dão fruto nenhum. Então, e fruto nenhum não tô querendo falar de dinheiro, porque, por exemplo, aqui no centro a gente não ganha dinheiro para fazer isso aqui. Nada, a gente não ganha nada, a gente só gasta, na verdade. Sim. Mas é uma coisa que me dá muito prazer. Eu amo fazer isso aqui. Então, O ganho isso é um é fruto outro. pra mim. O Uhum. meu ganho é outro. Me dá satisfação. Total. Então, eu fazia coisas que não me davam ganho nenhum, literalmente. Nem satisfação, só me dava dor de cabeça, me dava prejuízo. E eu me Te mantinha ali. adoecia. Então, eu tive um grande evento canônico esse ano, que é importante citar, que foi um rompimento do nível de trabalho. E aí, para quem, enfim, me conhece das redes sociais, sabe que eu estou no processo de formalização de um instituto, do meu trabalho, que eu já faço há 8 anos. E aí, esse ano, eu comecei no desenvolvimento de alguns projetos com outras pessoas e tudo mais. Acabou não dando certo e eu fiz o encerramento dessa parceria de trabalho. Mas isso veio com muitas consequências, eu tive muitos aborrecimentos ao redor disso e tal. Um outro evento canônico foi o evento canônico do hacker, né? Que eu passei por um processo de ser hackeada em agosto. Vejam vocês o mês, né? Aham. Mais uma vez, agosto canônico. Isso também parece que já foi em enfim, outra vida. eu Nossa. tive até conta bancária de pessoas próximas a mim hackeada, enfim. Até o Eu meu tive que mudar Instagram. de celular, até o Instagram da Karina, as contas do Senta, tudo, Uhum. tudo, gente. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tentaram entrar no até meu telefone, né? No tentaram iPhone. invadir o iPhone da Cara, Karina, loucura. invadiram os e-mails institucionais do festival para o qual eu estava prestando serviço de gestão de comunicação. Isso causou um prejuízo gigantesco, não só para mim, mas para outras pessoas também. Então, foi, assim, horroroso, né? Eu não posso dar muitos detalhes dessa história, porque é uma história criminosa, né? É crime fazer isso no Brasil.
E eu não tive uma resposta, obviamente, das autoridades sobre isso. Fiz BO, fiz tudo direitinho, mas eu sei quem foi, né? E se a pessoa gosta de ouvir pra saber da minha vida, eu sei que foi você. Então foi assim. Esse ano foi. Não foi uma pessoa longe de mim, foi uma pessoa próxima a mim. Né? A pessoa invadiu o Wi-Fi da minha casa, pra vocês terem ideia do nível de Cara, e até a loucura. gente chegar nessa Conclusão. conclusão, que foi assim, depois de muita coisa acontecendo. Eu Muitas lembro que o Alan coincidências. levantou essa possibilidade Foi no ele que Voice. falou do Wi-Fi, né? Foi. De ter O invadido Alan, pelo Wi-Fi. porque quando você olhava o cenário, não tinha lógica a pessoa conseguir acessar o nível de coisas que ela estava acessando, porque a gente trocou senha, a gente colocou E a gente foi invadido autenticador, a de gente novo. foi invadido de novo. A Então pessoa foi invadiu um pelo nível Wi-Fi, invadiu o de. meu computador. E aí, através do meu computador, que tinha logado Exato. várias coisas, a pessoa conseguiu invadir essas outras coisas também. Sim. Então, assim, era uma pessoa que esteve na minha casa. Esse foi o nível de Eu acho que esse foi o grande evento canônico, violência, né? né? De pensar a coisa da proteção, né? Quem que você estava deixando entrar na sua vida, na sua casa, na vida da sua filha, na vida do seu marido. E o babado foi, eu fiz uma sessão, eu tenho uma bruxona mística e psicóloga da linha junguiana, que ela também é perfumista. E aí eu Nossa, fiz uma teve esse sessão com babado. ela antes dessa história acontecer, né? Ela faz um perfume individual, com perfume botânico, né? Com extrato de plantas. Não é um perfume para ser cheiroso, para você andar por aí cheirando. É um perfume que tem um efeito terapêutico, né? Aromaterapêutico. E aí ela fez esse perfume para mim. Eu já tinha feito esse perfume com ela no ano passado. Era um outro perfume, óbvio. As necessidades mudaram e a pauta dessa parada era as invasões que aconteciam, invasões psíquicas mesmo, né? Porque a gente estava falando ali do âmbito do consciente, do inconsciente, da questão psíquica. Emocionais, né? Emocionais. E aí, nessa imaginação ativa que a gente fez, ela falou pra mim que aparecia isso, né? Que eu tava num lugar bem protegido, mas que por alguma brecha, por alguma porta dos fundos, por algum lugar, as pessoas conseguiam me invadir e me sitiar, né? Me sacanear, me destruir por dentro e não por fora. Não eram ataques externos de pessoas estranhas, de pessoas desconhecidas. Eram ataques de pessoas muito próximas, de situações muito internas, né? E Íntimas, as né? pessoas usando fragilidades da minha intimidade para me atacar, para me invadir. Então, assim, isso já tinha aparecido. Quando essa história aconteceu, eu já tinha passado por esse processo terapêutico, só que eu não vi nada disso rolando. Então, eu só fui concluir isso aqui que a gente está contando para vocês depois de muitas, entre aspas, coincidências, porque a pessoa também é meio burra, porque a pessoa também não fazia questão de Ai, olha, esconder. Então, eu já em falei alguns aqui, né? Eu aqui momentos, de Belo Horizonte já tinha sacado a Karina sacou meses mesmo. antes. Ela já tinha me Véi, avisado. eu Ela, amiga, essa tenho essa pessoa coisa. aí, não tá muito esquisito isso aí, Eu não? tenho esse ponto, gente. Isso aí, não Se o meu gostei santo não, não hein? bater com a pessoa de primeira, eu já sei que em algum momento pode demorar, pode levar anos, mas vai aparecer. E apareceu E desde o rapidinho. primeiro sinal, eu já fiquei, sei não. E aí Morena soltava uns negocinhos eventualmente, umas irritações que ela não entendia. Eu via que você não entendia exatamente de Eu onde não, estava eu não vindo, amiga. enxergava. Mas na terceira que ela soltou alguma irritação, e ela não citava que tinha exatamente a ver com isso, mas eu já tinha sacado. Eu falei, amiga, você tem reclamado, né? Você não acha que, de O repente... que tá acontecendo? Aí ela começou a me contar. E aí eu falei, O nível de não absurdo, sei né, amiga? não. Não, foi realmente muito absurdo. E eu acho que esse foi um grande momento canônico mesmo do ano, que foi a conversa que a gente teve antes de você ser hackeada até, eu acho. Né, que a gente falou sobre isso e eu Porque o acho que que um acontece? ponto, eu tive um uma estresse, né? Eu tive revelação. um conflito com essa pessoa que causou isso tudo. E aí, milagrosamente, uma semana depois eu fui hackeada.
Então, nesse Foi. espaço entre o conflito e eu ser hackeada, eu conversei com a Karina sobre o conflito. Foi. E aí eu cheguei à conclusão nessa conversa de que eu não queria mais ter relação com essa pessoa. Então, o processo do hacker foi uma retaliação Sim. a esse afastamento e desligamento, entendeu? E eu acho que pra mim foi muito marcante essa conversa que a gente teve, até considerando umas coisas que você falou nos últimos episódios, né? No último, né? No de sensibilidade, sobre o choro. Porque nessa ligação você chorou muito, Não me né? lembro, sabia? Você chorou muito, assim, nessa ligação. E eu chorei junto, porque eu tenho essa questão, né? Eu sou muito chorona, e se alguém perto de mim que eu amo começa a chorar, eu não me aguento. Então foi uma ligação que a gente conversou e que eu falei muitas coisas pra Morena nesse sentido de como eu via que ela abria essas fragilidades mesmo, às vezes num sentido até de piada autodepreciativa, ou de ficar falando que não é tudo isso, ou de. E isso, pra alguém que tá te observando com uma inveja destrutiva, isso você alimenta a pessoa, né? Ela se alimenta disso. Se você tá com uma pessoa que ela já tem uma intenção de alguma forma te destruir, tentar te minar, e você tá o tempo todo falando: "Ai, não sou tão boa nisso. Ah, nem é isso tudo. Ah, qualquer um faz isso que eu tô fazendo. Ah, Eu mas não não sei o conseguia quê". entender do que essa pessoa tinha inveja. Eu não entendia. E aí eu só fui sacar quando a minha mãe de santo falou assim pra mim. Eu fui lá conversar com ela sobre essa situação. Uhum. E aí a minha mãe de santo virou pra mim e falou assim: "Minha filha, a pessoa não quer ter o que você tem. Ela quer que você Ela não só tenha. acha que você não merece o que você tem. Você lembra que E eu te aí falei ela não isso? quer que você tenha nada do que você tem. Não é sobre ela querer estar no seu lugar, viver a sua Não é. vida, ter as suas coisas. Ela só acha que o que você tem Não, você não merecia. E eu não te falei isso merecia. nessa ligação. E eu não sei de onde vem isso, gente, juro por Deus, eu não sei de onde vem. Mas eu lembro que eu já estava observando essa situação daqui de Belo Horizonte, em Xique-Xique, Bahia. E eu já estava sentindo, e aí depois que a Morena soltou, a gente teve uma micro conversa, né? Quando você soltou o negócio do incômodo. E aí eu estava sentada, eu lembro perfeitamente de eu estar sentada e de eu conseguir quase que ouvir isso na minha cabeça, de, tipo assim, que ela achava que a Morena não merecia ter o que ela tinha. Assim, que não era justo você ter o que você tem. Isso foi Eu lembro muito que você claro pra falou uma mim. coisa pra mim sobre isso, eu acho importante dizer aqui, porque muitas vezes, quando a gente não tem uma autoestima de homem branco hétero, a gente acha que nada do que a gente tem é É demais, assim, que é tipo, invejável. ninguém vai sentir inveja disso. E, meus amores, vai. 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 E, assim, uma das coisas que aconteceu e que foi. A fala da Karina veio a partir disso foi. Eu emprestei dinheiro pra essa pessoa algumas vezes. Mesmo que eu não estivesse em condições de fazer isso, né? Eu tirei de onde eu não tinha, porque eu não tô vivendo uma situação financeira muito confortável. Esse ano não foi um bom ano financeiramente pra mim. E eu já sabia disso porque minha mandala, é claro. Então estava lá. Eu já sabia que isso ia acontecer. E eu, mesmo assim, emprestei dinheiro pra essa pessoa, porque a pessoa estava numa situação muito mais difícil do que a minha, e blá blá blá. E a pessoa me pediu e tal, e eu emprestei. E essa pessoa nunca se ocupou de me pagar, nunca se preocupou de me dar uma satisfação. Sendo que eu ajudei essa pessoa no quesito trabalho, né? Então essa pessoa depois teria condições. Ela só não quis mesmo. E aí a fala da Karina foi nesse sentido, tipo, ela não acha que você fez nada demais dando dinheiro pra ela por 700 vezes, porque ela acha que você nem merece esse dinheiro. Embora o dinheiro seja seu, você trabalhou por esse dinheiro. Exato. O E aí raciocínio eu era de que, fiquei. tipo, era o mínimo que você podia fazer, porque nem era pra você Exato, ter o que você tem. exato. Eu fiquei em absoluto choque quando a Karina falou isso. E aí, tempos depois, quando eu estive na minha mãe de santo, que eu só fui lá depois que já tinha rolado essa treta do hacker, ela falou isso pra mim. Que era uma pessoa que queria destruir o que eu tinha, né? Não era uma pessoa que queria colaborar pra obter ganhos. Não era isso, né? Não era uma pessoa interesseira, que ela tava se aproximando de mim
pra poder se associar a mim e obter Ter algum tipo de vantagem e vantagem. tal. Não, era pior do que isso. Então, eu sempre achei esse papo de ai, as pessoas têm inveja de mim, eu achava muito, muito Porque quando você ridículo. tem a autoestima muito baixa, você Amiga, mas vai não é sobre achar isso. que Sabe não esse é só discurso da sobre, eu sei. internet de que, É, invejosos cuidado. invejaram, sabe assim? Claro. Mas eu Eu tenho acho pavor desse que discurso. Ai, não, porque é, eu tô me sentindo mal porque me invejaram. Não, mano, você tá com uma baixa de vitamina B12, sabe? pra Assim, mim vai tem fazer um os exame dois de sangue. extremos, né? Que ou é isso, ou é esse papo de se dê a devida desimportância, você não é tão importante assim, as pessoas Sim, não estão prestando atenção. Mentira, estão sim. tá? Mentira. As Tem uma pessoas meia estão dúzia, prestando tem uma atenção, meia sim. dúzia de olho em E nem você. é só no nível de estar te invejando ou de coisas ruins, mas É assim, para o bem as e para o mal, pessoas né? que te amam, que gostam de você, estão prestando atenção sim no que você está fazendo. O que você faz gera consequências e desdobramentos na vida das outras pessoas. Tem uma música do BK que ele fala: covardes falam para os covardes que suas vontades não ferem quem tem fé, uma coisa assim. É isso, é isso. Mas eu acho que era uma outra parte da música que eu queria. Eu amo esse disco, gente. Só Eu deu BK também, na minha nossa, retrospectiva. eu amo o Falando BK, aqui de gente. retrospectiva, o BK está em 4 de 5 músicas mais ouvidas no Ah, eu vi. Spotify. Por quê? Porque no início do ano. Detalhe, a música mais ouvida do BK, só eu sei. Só eu sei. E só você Representa o sabe, meu né, ano. amiga? Só você sabe. E é Porque eu muito sofri, isso. viu? Nossa, e o BK também teve nessa, porque no final do ano Ele perdeu a mãe passado dele esse ano, amiga. foi Ele também. perdeu a Eu mãe acho que dele foi esse ano. 2023. Na virada de 2023 pra 2024, que eu tava muito na merda, eu fui no show do BK da turnê Ícaros, não era desse último álbum, era do anterior. E o BK pegou na minha mão no show. E foi uma parada quase que espiritual pra mim. Que aí eu falei, ok, o BK pegou na minha mão, Vamos então eu levantar, vou mana. levantar. Era essa parte mesmo. Que é isso, né? É muito achar que a sua vida não causa desdobramento na vida dos outros. E é claro que eu acho que não é o ideal você entrar nessa de achar que as pessoas estão te vigiando o tempo todo e estão te invejando o tempo todo. E aí, ai, não fale os seus sonhos em voz alta, que a inveja tem sono leve, blá, 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 blá. Aquelas frases meio de status de zap, assim. Mas é inegável que tem coisas que ultrapassam o nosso controle. A gente nunca sabe com o que exatamente o outro tá frustrado na vida dele e que isso vai se projetar em algo que você tem. Às vezes é uma coisa muito básica, às vezes é o jeito que as pessoas falam de você. Pode causar um rancor numa E, outra gente, um pessoa. ponto aqui. Não é que essa pessoa nunca deu sinais, tá? Ela deu Ô, minha muitos, filha, ela deu não é todos. isso. O ponto é, eu achava sempre que eu tinha que relevar, eu tinha que deixar pra lá, porque a pessoa estava num momento difícil. Minha dica, não deixem pra lá. Não deixem pra lá. Nada. Não deixa passar. Não Porque queira assim, descobrir por que o fudido é um fudido. exato. Aí você vai descobrir por que o fudido ele é um fudido e o fudido vai passar a ser Vai fuder você, você. tá? Então, a história encerrou, não vou mais falar desse assunto Sim. aqui. Eu acho que eu contei o episódio, vocês agora têm detalhes dessa Até fofoca. demais. Só Eu não acho dou que mais já tá detalhes porque eu ótimo. não posso, tá? Mas se eu Realmente, pudesse eu não dava nome e cabe. sobrenome, É, mas não mas não posso. cabe. Mas eu Então, acho que é é isso. Eu acho isso. que esse foi um grande evento canônico, não só no nível de disso com você, né? Mas isso me afetou também, né? Quando eu penso, Afetou várias pessoas ao é, meu a redor. gente viveu isso juntas, assim. E eu acho que tem esse lugar. Eu acho que esse ano é um ano que eu vivi muito coletivamente, que eu passei pelas coisas e eu não passei pelas coisas sozinha. Eu tava pensando isso nesses últimos dias, porque o saldo desse ano pra mim é muito positivo, das coisas que eu vivi, que eu experimentei e tal. Mas eu também vivi momentos muito difíceis, Difíceis. assim. O que foi bom foi muito bom e o que foi ruim também foi muito ruim. Então eu já comecei o ano com o Lucky, meu cachorro, ficando doente, então a gente gastou uma grana com o veterinário e ele adoeceu muito, então eu e o Alan, ele tava tomando tipo 10 comprimidos por dia e dar comprimido para cachorro é uma coisa muito complicada
E o Lucky era um cachorro muito grande, então, e muito medroso e incomodado com algumas coisas, então foi muito punk esses primeiros 3 meses do ano, porque eu vivi imersa nisso, e eu tava vivendo uma situação em casa, assim, com o ponto de morar com a minha mãe, que tava muito insustentável pra mim. Eu acho que esse foi a Morena Uma falou desse grande negócio de virada de esticar, chave, né? né? Sim. Você falou esse negócio de esticar e prolongar coisas que já poderiam ter acabado. E, obviamente, eu sei que em termos de condições materiais não era exatamente simples sair da situação que eu tava, mas eu também já tinha largado muito do meu limite. Eu já tava assim, o limite estava aqui, eu Esgotadíssimo. já tinha ultrapassado ele há, séculos. Então, eu tava num nível que eu tava muito adoecida mesmo, assim, a situação que eu tava Aí vivendo eu tava acho me que a morte adoecendo. do Lucky foi, tipo, Foi um boom, uma virada né, de chave aí nessa cortou uma parada. coisa ali, porque foi muito, muito, Que mês muito, que eu muito fui pra, doloroso. pra sua casa, amiga? Foi agosto? Foi julho, Julho? foi julho, Foi depois que do foi aniversário da aniversário da Ió. Ió. A Ió faz Sim, aniversário final de junho. sim. Então foi no começo de julho. E o Lucky faleceu em março. O Lucky faleceu muito perto do meu aniversário. Eu tava na minha comemoração de aniversário, né? Que esse ano também foi isso. Eu realizei esse grandíssimo sonho de fazer meu aniversário num sítio. E aí aluguei um sítio belíssimo, juntei meus amigos e foi uma delícia. Então, no sábado, Ele esperou tipo, você sair pra. foi. E foi muito nítido, assim. E eu lembro do olhar dele quando eu saí de casa e me despedi dele. E foi uma coisa, assim, bizarra. Mas eu não tava esperando que ele fosse falecer. Me pegou muito de surpresa, porque ele tava indo bem no tratamento. E aí a gente saiu na sexta-feira, vivi a sexta-feira, vivi o sábado, que foi o dia que eu escolhi que ia ser a comemoração, né? Que eu teve o bolo do aniversário, teve a comemoração em si. A gente passou o dia na piscina, foi muito gostoso. Foi um momento que eu me senti muito amada, porque os meus amigos fizeram de tudo para eu ter tudo que eu queria no meu aniversário. Cada micro detalhezinho que poderia parecer muita bobeira, mas eles se esforçaram para que eu tivesse aquilo. As minhas amigas me deram de presente como é que chama aquilo? Uma cerâmica? Aquele negócio de parede, de piso, não lembro o nome do troço. Azulejo? Um azulejo. Um azulejo escrito Depois do medo vem o mundo, que é uma frase da Clarice também, que também marcou essa O ano. virada de 2024 para 2025 para mim, porque em uma das conversas com as minhas amigas, a gente estava falando dessa coisa do medo e de se esconder, de não fazer as coisas, de não botar o corpo no mundo, e alguém soltou essa frase da Clarice, depois do medo vem o mundo. E isso ficou muito marcante para mim. E elas me deram de presente, eu chorei muito, me emocionei. O sábado foi lindo. No domingo de manhã, eu recebo a mensagem falando que o Luck tinha falecido. Eu recebo não, né? Eu tava na piscina, o Alan recebeu a mensagem e aí me chamou no canto, assim, e eu desabei. Caí no chão, comecei a chorar, e aí eu e o Alan chorando muito, e a gente foi pro quarto e ficou lá chorando por 1 hora. E foi muito doloroso. Então, eu fui do 0 ao 100, né? Do 100 ao 0, na real. Muito, muito rápido. E até nisso, eu tava pensando nisso ontem, que eu tava escrevendo no meu diário. Eu não vivi isso sozinha, assim. Foi um momento muito doloroso, mas todos os meus amigos estavam lá. E o domingo era o nosso último dia de sítio. A gente ia embora, tipo, umas 4 horas da tarde. E a gente recebeu isso de manhã. E aí a gente decidiu que a gente ia ficar lá em casa, né, que a gente ia ficar lá no sítio, que a gente não ia pra casa, a gente ia terminar ali o tempo do sítio, porque quando a gente chegasse em casa a dor ia estar lá de qualquer jeito. Então a gente passou o dia lá, chorei muito e tal, fiquei muito triste, passei o dia com os meus amigos. E foi também um momento muito canônico pra mim, porque eu acho que eu falei isso pouco aqui também, mas eu tenho muita questão com morte, não de um jeito ruim, assim, eu já escrevi isso num texto que inclusive saiu no projeto da Laura Conte, que é o Notas para Anotar,
que tem um trecho do poema que eu escrevi e que foi exposto, né, foi selecionado nesse projeto, que eu falo que no princípio estava a morte, que tudo começa num velório. Eu escrevi isso no poema. E eu escrevo Tudo Começa num Velório porque o meu avô conheceu a minha avó no velório do meu bisavô. Ela era uma conhecida dos padrinhos de alguém da família, de algum amigo da família. E ela e o meu avô se conheceram no velório do pai do meu avô. E aí eles ficaram juntos, tiveram filhos, e é por isso que eu existo. Então, a coisa da morte, pra mim, ela me acompanha, porque eram os únicos momentos que eu também sentia que eu tinha uma família, porque a gente só se reunia em velório. Alguém morreu, e aí ia todo mundo, e aí era o momento que eu escutava histórias de família, que eu conhecia as pessoas, Nossa, que eu amiga, que ouvia as babado, hein? histórias. Juro. Então, assim, desde criança, eu adorava velório. Sempre adorei velório, porque aí eu ia e a gente contava história, e aí a gente ria, e aí eu conhecia as pessoas, e aí eu sabia os nomes e as histórias. E eu tenho esse lugar, pelo menos na minha geração, assim, que tem coisas da história da minha família que só eu sei. Que, assim, não foi passado Eu para os também. meus primos. Então, tá comigo isso. Então, o velório, pra mim, sempre foi uma coisa. Eu sempre gostei de velório, né? Por mais que tinha a tristeza, o luto e tal, mas era um momento que eu adorava estar ali com as pessoas e ouvir, ver minhas tias-avós, meus tios-avós e tal. E eu me entrego muito pra dor também, muito facilmente. E aí, quando o Lucky morreu, a gente ficou nessa dúvida de se a gente ia voltar pra dar um destino pro corpinho dele. E o Alan não quis. Assim, o Alan já é o completo oposto de mim, ele detesta velório, assim, não é uma coisa que ele fica Ele foge, confortável. né? Ele fica completamente desconfortável, assim, em velório, ele não gosta mesmo. E ele não queria ver o Lucky Morto. morto. Ele não queria ter essa imagem dele. E pra mim isso era importante, tipo, eu queria ver, mas num nível que eu não sei se era bom, sabe? Tipo assim, precisar passar por isso. E aí eu entrei na decisão junto com o Alan e aceitei. Então, quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha dado um destino pro corpinho dele e eu não vi. E essa experiência de não ter aumentado o nível do meu sofrimento também foi um grande evento canônico pra mim. Porque eu tenho essa tendência de, Eu também, se é pra buracar. doer, eu vou fazer Buracar. E doer não precisa. mesmo e não precisa. E não precisa, doeu do mesmo jeito, foi sofrido e sofro até hoje, gente, assim, choro direto, assim, direto eu choro. Aqui, depois que a gente se mudou também, ficou muito muito latente pra mim, porque aqui no condomínio tem muito cachorro, então eu já vejo cachorro, eu já começo a Você viu chorar, um eu já cachorro fico igual a ele, imaginando. né? Eu vi um cachorro igual ao Lucky nas últimas semanas, assim, igual. Eu cheguei a pensar por um momento que eu estava dormindo, que eu podia estar sonhando. Então tem sido muito doloroso, porque a gente adotou o Lucky, ele viveu com a gente 6 anos. E eu e o Alan adotamos o Lucky juntos, então a gente tinha muitos planos, expectativas, assim, aquelas coisas de, ai, quando a gente tiver filho e o Lucky vai estar lá e, sabe, tudo isso morre junto, né, Com o morre esses bicho. planos. Então, não ver e não aumentar o meu sofrimento foi um evento canônico e o momento da volta do sítio, porque todos os nossos amigos voltaram junto com a gente, foram com a gente até em casa, eles desceram tudo do carro, eles guardaram tudo nos lugares, eles organizaram toda a nossa casa e eles acolheram o nosso luto ali naquele momento. É um momento, assim, que eu tenho essa memória da gente voltando como uma coisa muito, muito, muito forte, que eu nunca tinha vivido dessa forma, assim, da gente chegando e um silêncio terrível, e eles colocando tudo no lugar e organizando tudo e deixando tudo limpo e arrumado pra gente não precisar passar por isso. Consolando minha mãe também, porque minha mãe também sofreu muito e tudo. E eu não vivi esse momento sozinha. E eu acho que isso é uma tendência que eu tive ao longo da vida. Eu vivi muita coisa Se isolar, sozinha né? desde criança. Se isolar pra sofrer, né? E também por não ter recurso, por não ter com quem contar, por não conseguir contar com quem tinha. Então, desde criança, eu lidei com muita
coisa sozinha. Eu passei muita coisa na infância que eu não deveria ter passado sozinha. Que eu não deveria ter ficado só pra mim. E eu acho que isso foi um movimento intencional dos últimos anos de conseguir pedir ajuda, de conseguir falar quando eu não estava bem, de conseguir pedir um apoio, pedir um consolo, demandar do outro isso. E isso é uma coisa que a gente aprende, né? Algumas pessoas aprendem com mais facilidade a demandar e outras não. Pra mim foi um movimento que eu tive que fazer adulta, aprender a É porque demandar. pra demandar tem que haver disponibilidade também, né, amiga? Exato, Então, quando não ouve no momento adequado, você também não aprende exato. que é possível, né? Eu ia comentar aqui mais um episódio canônico desse ano, que foi duas coisas, né? Uma, que eu não contei, tá, gente? Isso é um nível de exposição muito grande. Fui pra casa da Karina e um Nossa. espírito obsessor me obsediou de madrugada. Gente, nossa, eu ia entrar nesse evento canônico, e foi a batalha espiritual que eu vivi Foi ao uma longo do batalha ano. espiritual. Gente, eu tive uma febre altíssima de Véi, a madrugada. Morena ficou derrubada. E ela só dormia, ela não Amiga, e o conseguia detalhe, fazer né, que nada. assim, eu não falo disso em lugar nenhum, até porque eu acho que é o tipo de coisa que a gente não fala pra ninguém. Mas há muitos anos atrás, quando eu fui me iniciar, eu me iniciei no Xangô alagoano, mas eu sou batizada na Umbanda. E eu já sei há muito tempo, porque desde criança que eu vejo coisas, ouço coisas, enfim. Ah, eu Tenho também. experiências Stranger Things e, enfim, Ah, só quem já experiências viveu de sabe. coisas bizarras desde a minha infância. E eu já tive alguns casos de eu chegar num lugar. Então, na Umbanda, as pessoas chamam isso de médium de passagem, que é quando você tá num lugar, algo daquele lugar quer se comunicar, sair Se dali, apresenta. se apresentar e etc. E estes queridos usam quem? O corpo Morena. dos outros. Só que já tem uns anos que, quando eu comecei a frequentar o candomblé, eu já frequento o candomblé como a Bian há 8, 9 anos. Já tem um bom tempo. Ou mais até, eu acho que já fez 10 anos. E aí eu, em algum dos processos que eu passei, que não foram processos iniciáticos, eu passei por um fechamento de corpo, digamos assim, né? Uma abertura de curas e tal. Então, eu nunca mais tive isso. Eu, antes de passar por esse processo no candomblé, eu já tinha pego no corpo mesmo, tipo, incorporado espírito da casa de amigos meus. Isso já tinha acontecido comigo várias vezes, não foi nenhuma nem duas. E aí dava muito ruim. Não eram experiências legais, porque eram sempre coisas muito pesadas. A primeira, só pra vocês entenderem, a primeira, eu fui almoçar na casa de um amigo e aí na época, a pessoa que me recebeu, isso tem muitos anos, tá? Isso já deve ter, sei lá, 14, 15 anos. O irmão da pessoa estava na Cracolândia. Não, minto. A mãe da pessoa estava na Cracolândia e o irmão havia se ido dessa para uma pior, pelas próprias mãos. E tinha 3 meses. E ele tinha feito isso dentro da casa. Pesadíssimo. E depois disso, a mãe entrou num vício de crack, pá, foi uma coisa muito pesada. E eu fui almoçar na casa desse meu amigo e eu não sabia de nada disso. E simplesmente foi um terror. Foi um terror, gente. Foi uma coisa horrorosa. Anos depois, fui na casa de uma amiga. O filho da minha amiga era um bebê, ele não conseguia dormir na casa. Ele não dormia mais, ele só chorava a noite inteira. E aí, eu vi a coisa no corredor. E depois essa coisa veio até mim, passou pelo meu corpo e foi embora. Eu consegui despachar a coisa. Corta para eu na casa de Karina, anos depois de já ter aberto cura no candomblé, de já Com o nunca corpo mais isso fechado. ter acontecido na minha Então vida. pensem o nível. Graças a Deus, isso nunca mais aconteceu comigo. Não havia mais Bicha. acontecido. Estou na casa de Karina, pá, nananã. Dormi. De madrugada, começo a ter uma febre absurda. Uma febre absurda, 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 absurda. Eu já estava de pijama, fechado, coberta, porque estávamos no inverno. Porém, a febre começou a subir muito e eu tive uma paralisia do sono. Sabe, quando você tá dormindo, você quer gritar, você quer chamar. Meu marido estava dormindo no sofá do lado, eu estava no colchão com a Ió no chão. E
eu não conseguia gritar, eu precisava chamar o Hugo, eu estava completamente consciente, eu estava acordada e eu não conseguia falar. Eu não conseguia mexer o braço. E eu sentia que tinha alguém, tipo, deitado em cima de mim, assim, um peso muito grande, como se Aham. alguém tivesse montado em cima de mim. Assim, eu não senti no meu corpo a pessoa entrando no meu corpo, entendeu? Igual quando Uhum. você, sei lá, pega uma entidade, tem uma possessão. Não foi isso. A coisa ficou no limite do meu corpo. Tipo assim, a pessoa estava tentando entrar e não conseguiu. Ai, Então, amiga, assim, foi uma sinto muito por essa experiência experiência. horrorosa. A minha febre foi na casa do caralho. Aí, num dado momento, eu consegui chamar o Hugo e falar: pega de pirona! Pega de pirona! Não, e aí depois disso, ela apagou. Gente, eu acordei de manhã, Apagou. no Você horário acordou de normal. tarde, amiga, Não, eu depois. acordei de Na manhã. verdade, você acordou de manhã. E aí eu dormi de novo. E eu só fui acordar 4 horas da tarde. Foi Parecia que eu babado. tava bêbada. Sabe quando você toma um porre e você não consegue Parecia que você acordar? tava As pessoas te dopada. balançam, te chamam, te gritam. Parecia que eu tava dopada e eu não estava. Mas E aí aí, foi babado. corta para. Voltaram pra casa, né? Depois dessa experiência deliciosa de turismo. Não, amiga, o resto foi legal. Não, Não eu foi sei, só essa amiga, pode ser noite. gentil. Foi só essa noite que foi babado. A espada de São Jorge da Morena Morreu. morta. Isso foi o Ela quê? Você ficou aqui batalhou 3 junto dias? comigo. 4? Foi. 3, A 4 gente chegou na dias. sexta e Gente, voltou quem na tem segunda. espada de São Jorge? Eu Sabe que que a sou bicha não morre. assassina crônica de planta. Espada de São Jorge não morre, velho. Não morre. Elas sobrevivem Mas em era estados a de espada de São calamidade. Jorge da porta da minha casa. É a espada de São Jorge de cortar demandas, entendeu? A pobre estava Entendeu? sobrecarregada. E aí Aí ela Morena foi de ralo. falou, antes ela do que eu. Exatamente. Mas aí eu acho que tem esse grande ponto que tem a ver, né, com a morte do Lucky em algum nível. Porque desde que a gente tinha se mudado para essa casa, todos os Gente, nossos virou um luz bichos acesa, né, amiga? morreram. Não, Um total. quadro. Nossa, Virou o quadro do putz. Não Inviabilize de terror. Desculpa, amigas. Foi mal, gente. Desculpem, ouvintes. A gente vai encerrar esse tópico terror e espiritual. Sensível. Mas, quando a gente se mudou para essa casa, os nossos bichos morreram um atrás do outro. Um atrás do outro. E alguns em situações assim, do nada. O bicho não tinha nada, não aconteceu nada, Só simplesmente caiu duro e apareceu morreu, morto. né? Caiu duro, morreu. E a gente tinha, quando a gente se mudou pra lá, 4 cachorros e eu acho que uns 6 gatos. Não A sobrou gente tava com ninguém, né? muito bicho. A gente tava com muito, muito, muito bicho. E eu juro pra vocês, não foi nível de negligência ou de algo do tipo. Foi uma coisa muito estranha, muito estranha. E aí, quando Morena passou por essa linda batalha espiritual no sofá da minha casa, eu tive o outro evento canônico que foi fazer um jogo de búzios pela primeira vez, né? Pra poder. Entendeu o que tava acontecendo? Eu, amiga, pelo amor de Deus, A vai a Morena, algum assim, amiga, por lugar. favor. Aí a Morena arrumou um lugar pra eu ir. Uma indicação E eu fui. E isso já vinha em acontecendo. BH, tá, gente? Em É uma BH. indicação em Minas. Tipo assim, já vinha É a rede acontecendo. interestadual de macumbeiros. Isso tinha começado a aparecer de alguma forma. Um dia que eu tava falando disso com uma outra amiga minha, macumbeira, da Umbanda. E ela ficou. É, amiga, acho Sei. que, né? E aí todos os sinais, né? Esses anos que eu vivi, eu tinha uma fadiga, um nível de fadiga que era de não conseguir sair da cama para fazer coisas básicas, assim. Eu dormia muito, eu não conseguia descansar. Eu dormia pelo menos 11 horas por noite e eu Tinha uma acordava pessoa se cansada. alimentando de você, né, Eu amiga? acordava exausta, pois é, e eu acordava exausta, exausta, exausta. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia fazer as minhas coisas. Foi acontecendo essa parada de morte, muito conflito dentro de casa, enfim, todos os sinais de que a Estavam sua lá. casa tá com egum. Todos. E aí fiz o jogo de búzios e tal, e apareceu lá que realmente a casa estava com um egum babado. Babado. Que ele não queria Que vocês não lá, né? queria. Ele não queria sair de lá, né? Então, assim, Ele é o dono não da ia casa. sair. E
a limpeza espiritual que ia ser necessária a ser feita ia ser babado. E aí culminou Não, aí o e eu já melhor tá foi eu e você conversando, e aí você, não, amiga, eu não sei se eu me mudo pra esse lugar, porque acho que vai ser um pouco mais caro. Eu falei, amiga, lembra do preço do ebó que vai ter que dar nessa casa? Eu acho Pois que tá é. mais barato se mudar e Pois deixar o é, Egum esse foi o ponto. Eu achei pra que era trás, mais econômico pra mim, financeiramente. financeiramente, espiritualmente. Até porque essa casa também alagou, né? Também aconteceu isso no final de 2024. Tudo aconteceu, né, amiga? Tudo aconteceu. Essa casa alagou comigo lá sozinha. Foi uma A casa coisa te expulsando e terrível. A você, ai, casa. não, mas tá tão bom E aqui. eu gostava tanto da casa, gente. Juro por Deus, eu gostava muito da casa. Fui muito feliz nessa casa, apesar de todos os pesares. Foi a primeira casa que eu amei na minha vida, assim, que eu me senti Quando a realmente. É gente a sabe minha que a casa. gente tá mais pesado do que a Não, casa. eu sou podre de espírito. Eu sou podre de espírito. Quando a gente sabe que a Juro gente por veio Deus. de um ambiente que não é fácil. É Cara, quando a e gente é chega numa casa muito cheia de total, Egum e cheia de ama Egum. E é a casa da mais nossa confortável que eu vida. já vivi. Então, assim, pra vocês terem noção do nível. E foi muito doido quando eu mudei pra cá, agora que eu me mudei, ter energia. A leveza. Bicha, tenho energia, tô acordando muito mais cedo do que eu acordava. Tô fazendo minhas coisas e tenho energia. Estou andando. Lá, pra vocês terem noção, eu não tinha energia, disposição pra andar 10 passos até o portão pra receber alguma coisa. Aqui eu tenho que andar daqui até lá na portaria, que é um chãozinho, tipo E você uns vai? 4 minutos de caminhada, e eu tô indo muito tranquilo. Até essa última semana que a gente tava sem elevador aqui, que teve um vazamento no andar de cima, eu tava descendo as escadas e subindo. Vejam vocês o que Foi você pode horrível, não fazer quando você recomendo. se livra de De um de uma morto casa nas suas quem costas. diria que era só você não estar morando em uma casa cheia de Egum No reino dos no espíritos. reino das trevas? Quem diria? Eu não Em diria. Mordor, né? É, Do Senhor dos Anéis. O Sauron tava juro, te juro. possuindo. Eu lembro muito daquele filme Twitches, As Bruxinhas Gêmeas da Disney, que eu amo de paixão. E aí tinha aquele troço que passava e só devorava tudo que tava ao redor, aquele fumaça Eu preta acho, no negócio. amiga, que a gente falou de várias desventuras em série nesse episódio. Essa revisão do ano virou um enterro. Ó, eu acho que a gente pode agora enumerar coisas boas antes da Tá, gente encerrar o nosso tá. episódio e passar pras Mas eu nossas acho que a outras gente passou coisinhas. pelas coisas boas. Eu acho também que o ano da torre me dá muito essa vibe de um ano de limpeza, de destralhar. Então, tiradas essas tralhas, isso, claro que foi muito A ruim senhora enquanto a começou a gente estava fazer TO. vivendo. Pois é, Foi um tiradas marco. essas tralhas, isso abriu espaço para coisas. Então, assim, a gente começou esse podcast, que foi um Hora a hora. grande feito e que me fez muito feliz ao longo do ano inteiro, inteirinho. Era meu sonho, fico só igualzinha aquela menina. Era meu sonho. Era meu sonho sair numa retrospectiva do Spotify também. Me senti muito incrível. Ter essa comunidade que a gente tá Fui para criando. BH, Você veio pra BH, então. fizemos Deixa eu passeios ver. culturais com a Ayol. Foi muito gostoso. A gente viveu esse momentinho com a Ayol. Primeira viagem da Ayol, tá, gente? Pois de é. aniversário. Olha só, É a e foi primeira pra minha viagem de casa. Ayol. Você adotou Olivia esse ano, amiga. Eu adotei Isso a foi um Olivia, grande gente. No meu momento aniversário, assim, no mês do meu canônico. aniversário. Tiveram várias coisas, né? E foi uma coisa que tinha sido muito uma decisão que você já tinha tomado de que você não ia ter um bicho, você não ia ter Não um ia ter. pet. E aí, de repente, temos Olivia em nossa vida. E na Aí a viagem, minha fizemos intuição o falou, fit. vai sim. Vai ter sim. E foi a melhor coisa que nos aconteceu. E eu Olivia acho viajou com a que gente. Olivia viajou. Olivia conheceu Macabeia, nossa gata, porque aí foi isso. Também teve o último ponto desse babado espiritual. Que quando a gente se deu conta de que meio que os bichos estavam morrendo pra gente não morrer, a casa começou a me mandar bichos. E aí eu comecei a ver que Pra realmente o babado proteger tava vocês. muito fedido. Eu juro por Deus, Os na bichos semana entravam, depois que né? o Lucky morreu, apareceram pelo menos 7 gatos dentro da minha casa. E aí a última que apareceu foi Macabeia. E aí a gente se apaixonou e ficou com ela. Então eu adotei Macabeia, e aí Morena veio, e aí Macabeia e Olivia.
São Nossa duas Senhora, macabeias, duas no macabeias. caso. São duas coitadas, A sabe? Se Olivia foi é a uma coisa. prefeita, a Macabeia é a presidente Nossa, da elas são Coitadolândia. o rei e É a a rainha. prefeita e a As duas vice-prefeita. rainhas da Coitadolândia. Juro por Deus. Então Eu teve ia esse mencionar momento. algumas outras coisas também. Eu comemorei Hum. 1 ano de casamento. Sim! Minha criança caiu o primeiro dente. Ai, teve esse momento, é Primeiro verdade. dente caiu da criança. Aí eu aprendi a escrever. O nome dela. E Quando agora ela está foi lá em casa, escrevendo vários ela nomes. escreveu, acho que foi o último espelhado que ela escreveu do nome Depois ela dela. passou Foi a lá em casa. escrever. Tá aqui ainda Passou no a meu bloquinho. escrever certo. E aí, assim, foram muitas pequenas vitórias esse ano, que eu acho que Uhum. é isso, pequenas quando olhadas de fora, mas quando olhadas por dentro, são vitórias muito Muito legais e grandes. muito Uhum. grandes, assim. A minha filha, esse ano, ganhou mais proximamente uma madrasta com uma família maravilhosa, né? Diga-se E de ela passagem, adora. que ela ama e é muito amada por essas pessoas. E eu acho que. Ah, tem que fazer um disclaimer aqui, mais um tribunal de minúsculas causas. Gente, Lá vem. nós tivemos uma maravilhosa, eu agora não lembro quem foi. Maravilhoso, não sei, não lembro. Que num episódio em que a Ai, a gente gente estava vai falar falando. disso. Eu vou falar, porque isso tem a ver exatamente com esse ponto que eu mencionei da madrasta da minha filha. Vamos. Então Que vamos. é sobre. A gente falou em algum episódio atrás, agora eu não lembro se tem Foi o dois. episódio que a gente falou sobre como que a gente se sentia realizada de conseguir viver certas coisas. Isso. E E aí aí eu uma mencionei pessoa relacionamento, né? Eu mencionei o que foi meu uma vitória pra relacionamento você com ter o Hugo, o Hugo como padrasto da mas Ayó. não era isso. Era a relação do Hugo com a Ayó. Não era sobre a minha relação conjugal com o Hugo, que definitivamente, gente, é Exato. uma relação como outra qualquer. Enfim, várias tretas, né? Aquelas coisas. Eu Homens, lembro que a né? gente Então, falou sobre ser uma conquista o casamento devido ao histórico da sua família, das mulheres da sua exato. família, e isso como uma conquista ali geracional. Porque na minha família, qual é o contexto, assim, brevemente? Minha mãe foi uma mãe solo, minha avó foi uma mãe solo, meu pai teve 5 filhos e não casou com a mãe de nenhum, ou, aliás, casou e se separou, traiu todo mundo. A minha família é uma família muito desestruturada, muito, Uhum. assim, pra todos os lados. Exceto, acho que a minha avó paterna, né, que casou e ficou muitos anos, 40 anos casada até o meu avô morrer. De resto, a minha família é uma família muito desestruturada. Então, não tenho nenhum irmão de pai e mãe. Eu tenho Irmãos 7 por parte de irmãos. mãe, irmãos por Sei lá, parte já de nem sei pai. mais quantos irmãos eu tenho, porque apareceram vários. A gente foi descobrindo. Vários não, mas uma irmã a gente descobriu já adulta, ela já estava adulta. Então, assim, quando você vem de uma realidade dessa, não tem nada a ver com comemorar um casamento monogâmico com um homem. Qual foi o ponto, né? A gente recebeu esse Tem nada a comentário de ver. alguém falando que falta leitura de não Sobre não monogamia monogamia. para nós. E aí eu vou fazer esse disclaimer, com todo respeito, vai continuar faltando. Porque assim, Mas no meu eu caso nem é esse o ponto, amiga, porque eu já não, eu tenho sei, leitura de amiga. não Eu também tenho monogamia. uma leitura razoável de não monogamia. O meu ponto é o seguinte: a gente nunca vai ter a completude de todas as pautas e todas as discussões e E todas as teorias. E teorias não do temos essa mundo. E eu não intenção. tenho essa intenção, eu não tenho essa pretensão. Eu tenho, sim, leitura de gênero, eu tenho leitura de raça, eu tenho leitura de outras coisas que me De interessam e classe. com as quais eu trabalho. E a não monogamia, eu tenho uma leitura razoável. Eu participei de minicursos quando eu estava na graduação. Eu conheço, discuto com pessoas, vivo no mundo real, piso no chão. Mas não é um tópico que é o meu grande foco e a grande ideologia que sustenta a minha Disruptiva. vida. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cria uma sensação muito fantasiosa de que uma teoria por si só dá conta de todas De as tudo. complexidades de uma sociedade. Não dá.
A teoria de raça por si só não responde a todas as questões da sociedade, a teoria de gênero por si só não responde a todas as questões da sociedade, e a não monogamia não responde a todas as questões da sociedade, não dá conta de toda essa complexidade. Então não Inclusive, o que esperem mais isso de tem mim, é assim. racismo dentro da discussão da não monogamia. Pois é, É então eu acho que assim, misoginia. A gente sabe que eu existem pessoas que discutem entendo, numa outra exato, lógica. claro, Mas, inclusive, conhecemos Geni conhecemos Nunes e várias vários, outras, né? exato. Mas Eu não é acho que sobre o isso. ponto não é sobre isso. E eu acho que quando a gente fez esse episódio, eu pelo menos senti que estava muito claro do que a gente estava falando, assim, de uma perspectiva geracional dentro das nossas famílias, dentro do histórico familiar, e como mulheres negras, de como isso era simbólico para nós. E é simbólico e vai continuar sendo. É simbólico que a gente consiga estar em relações boas e saudáveis minimamente, onde a gente é respeitada, dentro das relações que a gente vê as mulheres da nossa família E vivendo. se sentir realizado por isso. Isso não é crime, Sim, isso ainda. não é Não tá lá crime. no E eu Código acho que a Penal. gente tem que ter muito cuidado com os imperativos, gente. Não é porque a gente discute questões de gênero e a gente critica o patriarcado que eventualmente a gente não vai sentir satisfação de estar numa relação, satisfação de estar sendo respeitada, satisfação porque a Morena arrumou um padrasto bom para a filha dela, porque a filha dela é amada por alguém que ocupou uma posição ali que a gente sabe que é raro de acontecer. Gente, quantos homens vocês conhecem que efetivamente assumem uma posição de figura paterna E para de cuidado filhos que não são parental, porque deles, assim, são o deles, Hugo, sim. ele é a pessoa que leva a minha filha na escola todos os dias. É ele que Exato. leva, não sou eu, não é o pai da Ió. É ele. Não, o Hugo tem uma posição ativa na criação da Ió. E aí o isso ponto é que eu ia sinal de você chegar, comemorar. o ponto que eu ia chegar aqui, amiga, por isso que eu puxei o assunto, achei muito bom esse disclaimer, né, da gente não ter a intenção de agradar a todas as teorias do mundo possíveis, etc, porque é sobre isso. Eu não sou uma pessoa que sou adepta da ideologia, das teorias não monogâmicas. Eu não sou. E Ah, isso mas não quer então você é dizer que, monogâmica. Não, eu tipo, não sou monogâmica, amores. Eu não sou uma pessoa que acredita na instituição monogamia. Eu não acredito nisso. Inclusive, sim, antes dessa relação, antes de outras relações que eu vivi, antes de ter minha filha, eu tentei, experimentei vários formatos de relação. Então, antes da gente afirmar coisas categoricamente, né, sobre a vida das pessoas, é muito importante que a gente pergunte, que a gente ou chegue numa entenda o postura de contexto. curiosidade, né? E não numa postura de afirmação, porque vocês não sabem, né? O que a gente divide com vocês aqui são recortes da nossa vida. E é claro que a Sim, gente está se abrindo para o julgamento, para a crítica alheia, né? Vocês podem ter opiniões divergentes da gente. Isso óbvio. não é um problema para nós. Eu acho que o problema aqui é acho que a crítica pra mim, né, em que momento a crítica me soou um pouco ofensiva, sendo bem direta, aberta e honesta aqui, é de me sentir como se eu estivesse sendo tratada como uma pessoa ingênua, né, que acha uma grande conquista conquistar um macho e me casar. Assim, Sério. gente, pelo amor de Deus, que coisa cafona, É. sabe assim? E pra mim é muito assim um lugar de. Depois de tudo que eu já Isso passei, não. vocês me respeitem, sabe Por assim? favor. Vocês Eu me acho que isso não respeitem. significa que a gente não tenha senso crítico e responsabilidade com o que a gente tá falando aqui. Óbvio que a gente não tá numa posição como se a gente não pudesse errar, como se a gente eventualmente não Sim. fosse falar alguma merda e, né, ouvir aí as críticas de vocês e os posicionamentos de vocês. Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, e eu acho que é uma cilada que a gente cai muito facilmente quando a gente começa a estudar alguma teoria e começa a ver que tudo ali faz sentido, porque realmente faz sentido, são discussões que têm, né, são pertinentes, têm embasamento, mas achar que todas as pessoas do planeta vão estar na mesma linha, não vão. Eu não me proponho a isso. Eu tenho minhas limitações teóricas e Especialmente quando as ideológicas, pessoas estão falando das suas experiências individuais. Eu acho que o ponto pessoais, assim, as né? teorias, elas estão aí para se aplicarem, especialmente a questões coletivas. A gente já falou muito disso aqui. Então, a seara da minha vida particular, né, e o que eu exponho aqui com vocês é por uma escolha que eu fiz de expor. Uhum. Mas a minha vida ela não tá aberta para esse tipo de questionamento, assim. Quando o questionamento ele
esbarra na vida pessoal, eu não estou disposta a discutir o meu relacionamento, o regime do meu relacionamento, enfim, isso não está em discussão. Assim como, por exemplo, você não é negra, né? Todo mundo que está na internet já Pô, passou por isso. Você pode ser a pessoa mais retinta do mundo que você já ouviu isso, provavelmente que você não é negro o suficiente. Então, assim, não tá a em minha discussão, identidade sabe? racial Não tá não está em pautado. discussão, o meu relacionamento não está em discussão, embora ele esteja exposto, eu esteja conversando aqui, expondo para vocês pontos da minha vida, isso não está em discussão. Então, assim, próxima pauta. E aí, o que eu ia trazer aqui para finalizar é que a Aió, recentemente conhecemos a família da madrasta da Aió, tivemos essa oportunidade, a família dela foi até uma festa comemorativa da escola e foi muito legal saber quem são essas pessoas. A família dela foram várias pessoas da família. E a minha filha realmente é muito amada por essas pessoas. Então, assim, não tem Isso é muito absolutamente importante. nada a ver com monogamia, porque eu tive uma experiência de padrastos e madrastas, por ter vindo de uma família, né, que meus pais não foram casados muito tempo, eu tive muitos padrastos e madrastas, experiências horrorosas. Horrorosas. Uhum, Então, assim, a minha filha ter uma madrasta que cuida muito bem dela, que ela ama, que ela fica com saudade, que ela espera o momento de estar com essa pessoa, uhum. e que ela tem uma família que acolhe a minha filha, é uma coisa valiosíssima, não tenho palavras, como dizem os antigos. Como é que é? Beija a boca dos meus filhos, a minha adoça, um negócio assim, uma Uhum. história dessas. É um troço assim. Então, pra mim, saber que a minha filha tá tendo uma experiência muito diferente da minha, no quesito parentalidade, família, dela receber afeto de todos os lugares, isso pra mim é É muito uma valioso. conquista. É uma E eu conquista acho muito que o grande. grande ponto não é nem que, assim, a gente sabe que as questões de gênero, de monogamia, do patriarcado, elas atravessam nossa vida individual e pessoal, mas é questão de ter o mínimo de sensibilidade de entender contexto e timing. Eu senti isso um pouco nesse comentário, porque a gente estava falando de questões muito sensíveis para nós, né? A gente estava trazendo nossas histórias de vida, de infância, relacionado a isso, as histórias das mulheres das nossas famílias. E uma das coisas que tinha no comentário era como se a gente estivesse responsabilizando a mulher por conseguir um bom parceiro Tem e nada a ver com tirando. isso. E não é esse o ponto, sabe? Assim, eu acho que é uma questão de ter sensibilidade para ouvir o que a gente está falando. Ali a gente estava tocando num tópico que é sensível para nós e todo mundo que tem uma história em alguma coisa, né? Vamos lá. Se você não teve Natal quando você era criança e aí quando você tem filhos, você cria uma tradição de Natal, isso Ai, vai mas virar o uma Natal é conquista. É colonial. Gente, desculpa, capitalista, foda-se. entendeu? Entendeu? Então, assim, todo mundo tem algum lugar que vai passar por isso e que, assim, foda-se o capitalismo, o que criou, e blá, 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 blá. É a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que esse também foi um ponto do ano que, E eu né, acho que assim, gerou. achei muito bom, porque nesse dia a Karina falou assim pra mim, amiga, recebemos nossa primeira crítica. Eu falei, agora a gente é Agora a gente podcast. tem um podcast. Agora Lembra? a gente tem um podcast. Agora a Foi. gente E tem um foi podcast de exatamente o meu verdade. primeiro pensamento. Não Agora a foi gente um tem um hate, podcast. foi apenas Não, um a gente sabe que comentário não de foi um crítica. hate, assim, né? Se a pessoa Mas estiver ouvindo também, a gente é, falou disso. A gente é falou, um agora a ponto. gente tem um podcast. Porque Então, enquanto assim, você tá na seara pública e ninguém discordou de você, quem tá ouvindo são seus amigos. Esse é um ponto também muito importante, gente. A gente não tá aqui pra querer de vocês concordância absoluta e muito menos pra concordar com vocês sobre tudo. total. Inclusive eu e Karina aqui, a gente às vezes discorda de várias coisas e tá tudo certo. Normal. Então, mas o que a gente pede pra vocês é que a gente consiga, nesse processo aí nosso, acho que é um bom pacto, né, pra gente fazer pra 2026, que a gente consiga compreender a humanidade dos outros, né? As outras É, pessoas também são apenas seres humanos vivendo as suas eu vidas. acho que esse foi um evento canônico que me bateu em alguns lugares, porque eu tinha muito medo de crítica, assim, Morena sabe, né? Que pra mim a exposição tava muito nesse lugar de, meu Deus, o O que eu vou medo da exposição era fazer o medo da crítica, né, amiga? quando chegar a crítica, assim, como que eu vou lidar, como que eu vou reagir, como que isso vai me bater.
E pra mim eu lidei muito bem com isso, embora eu tenha, né, discordado do comentário e tudo, e entendo que ele não faz sentido dentro do que a gente estava falando, mas foi uma coisa que eu vi, e eu vi depois de muito tempo, porque eu não estava recebendo notificação dos nossos comentários do Spotify, e aí um dia eu tirei pra poder responder vocês e tal. E aí vi, printei, mandei pra Morena, e passou completamente, foi isso. Veio, li, pensei, putz, Eu não acho que era também isso, e teve um momento foi. canônico de a Karina ter sido cancelada. Ah, teve isso? Esse Nossa, cancelamento, gente, meu ele Deus. trouxe E foi tudo uma em março. tranquilidade. Foi tudo em março, assim, né? Que eu fiz o fatídico comentário lá da Priscila Alcântara, fui parar na Choquei, na Fanfiquei, na Fofoquei, na não sei o quê. E recebi até e-mail com ameaça de morte. Então, Eu assim, arrumei também um cancelamento agora no final ai, do você ano. caçou esse no final do ano, Cacei, né, amiga? cacei. Não Deixa dava quieto. pra encerrar o ano, mas vamos Em abafar. paz, né? Não tinha como encerrar o ano em paz. Mas eu acho que isso entra pra mim no lugar que a gente falou num dos últimos episódios, que foi de quebrar o pedestal, né? E eu acho que esse foi um ano pra mim que eu abracei a minha humanidade e Não que eu esperem nada de mim. inconscientemente e conscientemente eu fui destruindo os meus pedestais em que eu me coloquei e fui colocada, porque a gente nunca entra num pedestal Sem ir com as sozinha, próprias sem o pernas. outro, sem o Não, olhar e do sem ir com as outro próprias e sem pernas ir com as também, né, próprias amiga? pernas, né? Eu tenho uma coisa ali que é dupla. Tem a minha responsabilidade e tem a responsabilidade social, né? Eu lembro que eu tinha um professor que falava que você não é professor se não tiver alguém para te chamar de professor, né? Você não é alguma coisa se alguém não estiver ali validando isso de alguma forma. Então, intencionalmente e inconscientemente também, porque em alguns momentos eu não me dei conta, eu fui me tirando de vários pedestais. Então, um dos pedestais que eu me tirei é de ser a pessoa que sabe todas as coisas, que tá Sensata, atenta a né? todas as coisas, que Fada é 100% sensata. sensata. Então, eu não tô nessa. Eu realmente tenho limitações teóricas e vai ser isso. E vou ter para sempre, porque todo mundo tem, né? Às vezes a pessoa tem muita leitura de não monogamia, mas não tem, sei lá, leitura de raça. E aí é isto. É saber também quem a gente está ouvindo. Esse não é um podcast que a gente está propondo discutir não monogamia, a gente discute outras coisas. Tem vários lugares que vão estar pautando isso e não vão estar pautando outras coisas que a gente fala aqui. E é sobre isso, as E pessoas a têm gente vai ter que limitações. lidar com essas faltas, não é Lidar com mesmo? essas faltas, até porque o lugar da completude da totalidade é uma É a completa morte, não é mesmo? fantasia. É a morte, É a apenas. morte, exato. Eu acho que foi um ano muito movimentado, muito canônico. Eu Muito acho canônico, que uma das gente. coisas que saíram, eu lembro, assim, Gente, de eu esse ano eu tive umas leituras. conquistas maneiras também. Eu acabei de lembrar, Teve, amiga. Amiga, você Tive teve umas conquistas muita. legais. Eu dei uma palestra na ONU esse ano, Aham. passada. Você foi pra COP. Fui pra COP, Você verdade. foi pra Gente, eu conheci o COP. Pará. Pois O é, e foi um Pará é grande evento muito canônico você babadeiro, conhecer o gente. Pará. Eu fiquei muito apaixonada pelo Pará. Eu nem vou Você entrar nesse trabalhou com tópico. Ailton Krenak Eu esse trabalhei com ano. Ailton Krenak. Eu estive com ele alguns Pois dias. é, Recebi abraços, beijos. eu acho incrível. Eu acho que eu vivi várias coisas muito incríveis também esse ano. Eu dei meu primeiro seminário em psicanálise presencialmente esse ano. Você babadou também. E, assim, Você eu vivi assumiu a várias psicanalista, coisas. né, amiga, Eu esse assumi ano? a psicanalista esse ano. E eu estou saindo desse ano assumindo, depois de ter sido imposta, que eu sou artista. Pois é, teve isso também. Esse foi o ano que eu entrei no ateliê de No arte. ateliê. Que eu me descobri artista também. Amiga, não vai dar num episódio só. A Cara, gente vai ter que não fazer um vai. outro A só pra gente falar vai. das O coisas boas. nosso último episódio do ano, a gente vai fazer uma parte 2 disso aqui. Se gabando. As soberbas. Eu A acho soberba que. chegou. Nossa, finalmente, né? Demorou. Eu acho que foi um ano que eu acho que umas coisas que saíram. Eu tenho quase certeza que isso saiu em alguma leitura sua e saiu em algumas leituras que eu fiz esse ano também de vibes astrológicas, que era um ano que inaugurava coisas que iam acontecer para a próxima década, praticamente. Uau.
Muito E eu chique. lembro que isso saiu, inclusive, na leitura que a gente fez pro Senta, né? O Senta foi uma das coisas que Sim, apareceu no tarô que ia abrir caminhos para as construções que a gente vai fazer vai nos fazer pra próximos 10 frente. anos. Então, eu acho que esse foi um ano realmente muito canônico, de coisas que a gente ainda vai viver e que a gente começou a inaugurar, eu sinto, que foi um ano que eu vivi muito mais plenamente como quem eu sou. Foi um ano que eu me escondi menos, foi um ano que eu sustentei o meu desejo ao longo do ano, sustentei também a minha falta e aceitei muitas facilidades que apareceram no meu caminho, assim. E principalmente foi um ano que eu escutei o medo e todas as vezes que eu tive medo de fazer alguma coisa, eu fui lá e fiz, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali que era minha. Que o medo era apenas um sinal de que aquilo ali É, respondia a algo seu, né. exato. 2026 promete muito pra gente, a gente tem Ui! coisas que a gente nem pode contar por aí, mas vem Sim. aí, né, amigão. 2026, eu vou fazer esse compromisso público aqui depois dessa retrospectiva do Spotify, que 2026 a gente vai crescer esse podcast, a gente vai crescer essa comunidade, a gente vai começar a ir atrás das publis, então vocês se preparem pra gente ter comerciais Exato. de É isso coisas que queremos incríveis. para o Senta, a gente quer que esse Então, filho cresça, vamos gente. sonhar. Vamos Foi um ano que a gente pro sonhou. A Acho que gente pra sonhou, fechar, a gente amiga. sonhou muito esse Isso ano. aqui foi o sonho realizado, Foi. inclusive. Vamos pro Vamos, Exposed? Acho que a gente já se vamos. expôs pra cacete, Ah, né. extremamente. Eu vou fazer muito. Enfim, meu exposed é que eu fiquei quase uma semana sem internet em casa. Por E por quê? isso não tivemos episódio, Por isso gente. não tivemos episódio, por isso, né, precisei atrasar várias coisas que eu tinha pra fazer. E foi um inferno completo, assim, sem retorno, sem nada. Fiquei de quinta até terça-feira sem internet, porque aparentemente roubaram cabos na região, algo do tipo. É isso, gente, não tem mais nada a acrescentar O nesse meu, gente, exposed, acho que já me expus. O meu Exposed é tudo que eu passei o episódio inteiro expondo, que eu a minha carta, na verdade, o meu Exposed é: a minha mandala nova me disse que o meu ano que vem é o ano da força. E eu tive o ano da força em 2024, né, a carta do meu ano foi a carta da força, que é a carta de uma mulher muito calma, muito plena, segurando a boca de um leão. Então, assim, não é exatamente um ano, ai meu Deus, que fácil, mas é um ano menos sobre tretas externas que vão me atravessar igual uma tragédia, e mais sobre eu domando minhas próprias feras e lidando com as minhas próprias questões internas, né? Um ano muito mais individual. É um ano muito mais voltado para mim mesma. E também é um ano que promete bastante profissionalmente. Então, estou muito feliz. Estou aqui nesse Exposed me gabando, porque acho que vai ser um ano muito bacana. Eu também tenho planos de várias coisas para o ano que vem. Espero que as coisas andem como eu quero, e se não andarem, ficarei muito triste. Aquelas, né? Sabe, aquele memezinho? A vida não foi exatamente o que eu planejei. E acho que é isso. Não vou me expor mais não aqui. Acho que a gente podia falar da nossa vibe da semana pra encerrar, né, amiga? Vamos. Minha vibe da semana, vou repetir. Quero principalmente, eu tenho dois pontos para trazer na vibe da semana. Primeiro, estou completamente, totalmente obcecada por Corrida das Blogueiras. Eu acho que eu falei isso no último episódio, mas sigo cada vez mais obcecada. Tô assistindo o ano 7 de Corrida das Blogueiras, que pra quem não sabe é um reality show produzido pelo Diva Depressão, com a Dia TV. E aí eu comecei a assistir o ano 7, a primeira vez que eu tava assistindo. E aí, não contente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de maratonar, voltei pra ver o ano 6, e aí assisti o ano 6 inteiro, e assisti o ano 5. E hoje, ontem na verdade, postei um vídeo no TikTok dando meus pitacos sobre Corrida das Blogueiras. E estou hitando, viralizando no TikTok, falando de Corrida das Blogueiras. Então eu já aviso que eu posso, no próximo ano, quem sabe, virar o Chico Barney. Eu vou virar o Chico Barney, vou comentar reality show. E é sobre. Essa é a minha vibe da semana. Meu outro disclaimer que eu queria fazer. Lembra do dia que eu falei da série O Mentalista, que eu tava assistindo e que tava uma coisa horrorosa? Uhum. Melhorou, você acredita?
Ai, graças a Levou Deus. só 5 temporadas. Uma coisa básica, né? Bobeira, Coisa pouca. coisa pouca. Pô, quem não pode aguentar 4 temporadas horrorosas pra chegar finalmente uma temporada digna e boa? E eu Você percebi que pode. mudou completamente. Eu posso, porque eu me odeio, né? Então, eu percebi que mudou completamente. Direção, roteiro, a forma como eles faziam o episódio ficou muito boa. Eles revelaram o assassino, né? Que o grande ponto da série é que tem um assassino em série que o protagonista quer descobrir quem é. E pelo que a gente tinha andado lendo na internet, eles não iam revelar na série. E aí isso tinha me deixado muito puta, Revoltada, né? revoltada. E aí revelaram e foi muito bom, foi um grande momento. Então vou fazer aqui sei lá, Esse disclaimer, esse disclaimer. essa correção, essa Uma errata. correção, uma errata do que eu tinha dito. Deu uma melhorada. Mas também, né, galera, levar 5 temporadas, eu consigo entender uma série que a primeira temporada é ruim, a segunda é mais ou menos, e aí depois deslancha, mas 5 é querer muito, É né? babado. É babado. Mas veio aí. Gente, agora que eu lembrei que eu tinha prometido que eu ia falar nesse episódio do Pará, né? Não vai dar, vou ter que deixar pro próximo. Acabei esquecendo do meu compromisso. A minha vibe da semana é uma parada de uma pessoa muito querida que eu conheci num trabalho esse ano, no mesmo trabalho que eu conheci o Ailton Krenak, que é o espetáculo teatral Aziraí, um musical de memórias, que é da Zahita Enterrara, que é uma atriz indígena, uma mulher incrível, gente. Ela é uma fada, ela é uma bruxona, assim. E ela foi a primeira atriz indígena a ganhar o prêmio Shell com esse espetáculo, então é um espetáculo super premiado, que já rodou o mundo, e que está em cartaz aqui no Rio de Janeiro até dia 21 de dezembro, no Teatro Ipanema, então para quem for aqui do Rio, tem a oportunidade ainda de assistir, mas o espetáculo está rodando em turnê, então pode ser que ele chegue aí na sua cidade em algum momento, passou por Manaus, passou por vários outros estados também recentemente, e a Ziraí é a mãe da Zahi, né, que era uma mulher, uma pajé, uma liderança, a primeira pajé mulher da aldeia delas, acho que Canabrava é o nome da aldeia, no Maranhão. E é um espetáculo em que ela recria essa memória da mãe dela, em que ela canta com a mãe dela. Eu chorei, gente, muita coisa. Assim, chorei muito, porque pra quem tem mommy issues, muita emoção, tá? Então Cough, prepare o cough. lencinho. Eu levei lencinho de papel, porque eu sabia que eu ia chorar. E, enfim, Zahri é uma diva, é uma pessoa incrível, é uma bruxona. E ela lançou, junto com a editora Cobogó, um livro que é a dramaturgia do espetáculo em forma de livro. E eu Lindo. comprei esse livro no dia que eu fui lá assistir. E é realmente, assim, muito emocionante. É um espetáculo, é um divisor de águas. Eu acho que honra muito. Acho que uma das coisas que o Ailton Krenak escreveu sobre o episódio, né? Sobre o episódio, ó, sobre o espetáculo. Nossa, É amiga, vem que- aí o Ailton Krenak escrever algo É, sobre o nosso episódio do Seria Senta. babado. Ele escreveu que a Zahri honra a memória das nossas mães, avós e bisavós com esse espetáculo. Lindo. E eu acho, assim, de uma riqueza cultural. É um espetáculo bilíngue, em que ela fala o... Agora eu esqueci o nome do idioma, que é o idioma lá da aldeia dela. É o Zenté... É uma coisa assim, agora eu esqueci, não vou achar. Mas ela fala o idioma dela tradicional e fala o português, né? Então, Uhum. muitas das músicas, e também da fala, ela fala várias coisas no idioma dela. Então, assim, é de uma riqueza. Ela ensina a gente a falar o idioma dela, a cantar também. Então, eu aprendi muita coisa nesse espetáculo e eu acho que a gente aqui no Brasil ainda é muito ignorante quando o assunto é história e cultura indígena. Então, para além de tudo Uhum. isso, também é uma viagem muito importante, cultural, para aprender sobre a história dessa terra, né? Acho que vale em todos esses sentidos. Se você é uma pessoa mais sensível, se você é uma pessoa que gosta de histórias familiares, ou se você só gosta de teatro, é uma puta obra de arte. E para quem gosta também de história e cultura, é um presente de final de ano. É isso, essa Fica foi aí a minha vibe da indicação. semana. Fica a minha dica. Sigam Gente, eles lá no acho que é Aziraí Espetáculo, o Instagram. a gente pode mandar lá no nosso canal, assim que a gente postar o Sim. episódio.
Isso Então, aí. assim, gente, eu acho que a gente começou a nossa retrospectiva. A gente tinha comentado no off aqui que a gente ainda não tinha A gente parado, vai né, precisar de mais sentado um, para amiga. poder escrever. E aí a gente decidiu conscientemente deixar vir em associação livre. Mas a gente vai fazer mais um episódio, né? A gente tem o último episódio do ano ainda E a para gente vai dar uma sair. pausa, tá? A gente já aproveita Vamos pra entrar de informar vocês recesso. que a gente vai ter férias. A gente vai ter férias. Ai, graças a Deus. Estamos precisando descansar, gente. Foi um ano muito longo. Teremos férias, mas a Mas gente avisa é vocês de isso. quando é que a gente vai tirar, quanto tempo vai ser, e a Sim. gente avisa vocês. Tá Vou me bom? esforçar, a gente vai se esforçar para ver se a gente consegue soltar o episódio ainda essa semana. E aí, assim que a gente publicar, a gente vai deixar as informações da oficina da Laura, né, que é encontrar a escrita, lá no nosso canal do WhatsApp. Então não perde tempo, vai no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, aí também, né, Fica fica difícil, complicado. né? Mas lá no É Instagram, @SentaAquiCast, né, amiga? @SentaAquiCast, na nossa bio tem os nossos links, então tem o link para o canal do WhatsApp, tem o link do Apoia-se, tem lá, né, o nosso e-mail também na bio. Então os nossos convites estão feitos, né? Apoie o nosso podcast, apoie esse projeto, que é muito nosso. Eu acho que essa retrospectiva do Spotify também me deu mais ainda essa confirmação e essa notícia de que é um projeto que é nosso, né? É nosso mesmo. A gente está construindo em muitas mãos junto com vocês. Essa comunidade, como disse uma de nossas ouvintes, de doidas e criativas e ousadas. Então, apoie o nosso podcast, nos envie sua carta. Conta pra gente um pouco do seu ano. Manda pra gente lá no nosso e-mail. Cadê sua Cadê retrospectiva a na sua nossa mesa? retrospectiva? Pra gente comentar no episódio que vem. Cadê? Pois Eu é. quero. Eu acho que cabe, assim, né? Até se, vamos supor aí que vocês, talvez, quem sabe, o podcast tenha feito um evento canônico ao longo do ano de vocês, A ou gente alguma tem que coisa que a gente saber, conversou. Eu porque senão não acho vale. que é válido que a gente possa ficar sabendo, né? Assim, se não for pedir muito, que vocês enviem A pra passiva gente. agressividade, né, amiga? Que vocês mandem pra gente. Então, estamos lá nas redes. Meu arroba é acassouza, com N no final. Morena. Eu sou Morena Maria, Maria com H no final, e a gente se vê no próximo episódio. Amamos É vocês, isso. Um sentadinhas. beijo.